Não vou olhar muito pra você, não. Atestado. Trouxe atestado, Cicinha? Isso é pergunta que se faça pra uma pessoa que tem 2 semanas que tá trabalhando que nem uma condenada doida. Aí Gente, você chega aqui... quando a gente tava na escola, não tinha um número de faltas? Tinha. A gente só tá anotando, né, Catito? Ah, Ou traz atestado ou é falta. mas eu voltei! Isso que importa. Deixa esse coração peludo de lado. Não é peludo não, te adoro, né, sabe? Eu vivo sem você, Cicinha. Gente, eu amo estar aqui, mas tem dias, né? Tem dia que não é dia, né, gente? É verdade, é verdade. Não, tem dia que é noite, que é madrugada, que é tudo que você possa imaginar, menos dia. Tá meio louco tudo, né? Gente, eu vou dizer uma coisa. Novembro tá aí batendo na porta já, Lê. Cara, acabou o ano, né? Vai entrar novembro, praticamente o ano, dia 15 de dezembro, já tá finalizando tudo, né? Depois não tem mais nada pra fazer. Sinceramente, eu acho que foi o ano mais rápido da minha vida. Em 49 anos que eu vou fazer agora em dezembro, foi o ano mais rápido pra mim. Eu, no meu 23º ano de vida... Ah, vai te catar. Você lembra do seu 23º ano de vida? Não, esse é o meu 23º ano de vida. É verdade, tem Depois razão. do infarto. Tem razão. Depois que eu nasci de novo. Quando infarta, zero. Né? Olê, mais uma vez eu venho aqui, como se fala? Reiterar? Não é reiterar. Reiterar. Reiterar? Catito, reiterar. Reiterar. Que você vai muito bem sozinho. Não, eu tenho vergonha. Não, é sério. Gente, vocês têm assistido, ele fez 2 episódios aí, ó, sem a minha presença. Ele manda bem, conversa pra caramba, fala numa boa. Mas você Usa me dá... pouquíssimo TP. Usa... TP. Que TP, gente? Ó, Gente, mentiroso ali falando. TP, pra quem não sabe, nunca ouviu falar, chama-se teleprompter, que é um aparelho que a gente fica assim, ó, lendo tudo que o diretor, o que o roteirista coloca ali. Mas no caso aqui, ninguém tem TP, né? Nada, que é isso, tá tudo aqui, ó. A fala só flui, só vai, só vem. Então, mas você tem habilidade, nasceu comunicativa. Só que não. A gente aprende tudo nessa vida. Então, Bia. assim, você me dá segurança. Não, mas é gostoso fazer Eu gosto de dupla mesmo. perguntar, entendeu? Mas essa outra parte, essa parte de começar, de finalizar, eu não gosto muito, não. Já que você gosta de perguntar, a gente tem uma pergunta pra te fazer. Começou a seguir o canal? Diz. Começou a seguir o canal? Tá demorando, né? Já estamos acabando o ano e você falou que não vai seguir, não seguiu ainda. Ó, minha gente, tem que seguir, tem que compartilhar, tem que ativar o sininho ali. Sininho pra ser avisado toda vez que tiver um vídeo novo. Agora, se você não assiste pelo YouTube, não tem problema nenhum, porque você pode assistir pela sua TV. TV, canal 526 para toda a região de Alphaville na Claro TV. Claro TV, canal 526, toda a região de Alphaville. E se todo tiver dia no carro? às 20 horas. E se estiver no carro? Spotify. Ah, garota. Não tem como escapar, filhão. É isso. Você vai assistir. É sobre isso. Hoje o papo vai ser maneiro, hein? É um papo interessante, hein? Uma Você sabe história que bacana. E outra, a gente tava aqui conversando no bastidor, a gente teve até que parar. Falou, não, para. Vamos falar ao vivo, né? Vamos fazer valendo mesmo. Sabe por quê? Hoje a gente vai falar de fé, a gente vai falar sobre superação, sobre como deixar uma mulher muito mais potente do que ela ou do que ela pode ser. Vai ser um ensinamento, um aprendizado, né? Chama. Anelive. Oi, Anne, tudo bem? Bom te ver, tudo A bem? Anne é tão delicadinha. Oi, Oi, meu amor, prazer te conhecer. E ó, trouxe um presentão aqui, gente, que é um planner super legal, eu adoro. E ela trouxe aqui, depois ela vai explicar um pouquinho desse planner pra gente. Você que fez, né? Eu que fiz, foi meu bebê. Muito legal, Quem sabe Anne. o primeiro de muitos ainda. E eu acho que isso aqui ajuda tanto a vida da gente. Também acho. Eu sou adoro viciada. organização. Eu também sou da anotação. Você também? A gente tava falando aqui que a gente gosta de anotar, papel e caneta. Coroa geralmente tem essa tendência. 45 mais geralmente tem essa tendência. Agora, se a senhora aí tem 20, 30 anos, você vai querer marcar Não vai precisar, aqui, não vai saber o que é né? isso. Agora, meu bem. Não vai saber o que é comprar grafite 9 da Lapiseira. Não, 09. E o 07, que era mais grossinho? Não, adorava o 09. O 05 só quebrava. E pegar a caneta, enroscar Oi, a fita. Chegou até a Nossa. arrepiar agora aqui, gente. Coisa As Pentel, né? Nossa. Não vivia sem a Pentel. Nossa senhora. Ô, Anne, me conta. Oi, Você tem uma história tá. muito linda pra contar pra gente, principalmente superação aí, né? Acho que sim. Pode começar. Ó, a Anne, gente, ela tem um podcast. É isso? Isso Fala um aí. pouquinho do seu podcast também, pra todo mundo te seguir lá no teu canal. Tem um canal, Vestida de Fé, meu podcast, que é um canal para inspirar as mulheres a terem uma vida pautada na fé, uma caminhada com Deus, e que foi assim um verdadeiro chamado de Deus para minha vida.
E quando é que você começou a ter essa tua história com Deus, sua caminhada junto a Deus? Tem 1 ano. 1 ano? 1 ano. E por quê? Sempre tem um Já vai chamado, né? começar daí, vamos passar Vai. adiante. Não, mas a gente volta, a gente vai e volta. Então vai. Essa é a parte bem mais recente. A gente vai voltando. O que vocês quiserem. Então, A gente vai aqui costurando. pra vocês hoje. Então manda, o que Conta, aconteceu? o que te levou a essa caminhada de fé? Porque Eu sempre tô tem um curioso. insight, né? Sempre tem um insight, alguma coisa Tem alguma que coisa mexe que com a gente. isso, Alguém alguma coisa que algum leva. propósito, Gente, algum motivo, né? Nós estamos falando aqui de fé com muito respeito. Aqui, todos nós temos muito respeito. A gente tem uma fé muito forte. Cada um estava falando da sua. Eu tenho todas as minhas tatuagens voltadas à fé. E aí, quando a Anne começou a contar um pouquinho a história dela que a gente interrompeu, ninguém aqui está tirando onda ou falando de fé de uma forma bobinha, não. Muito pelo contrário. A gente sabe que a fé realmente ela muda, ela modifica a sua vida, ela pode te levar para um caminho que você nunca foi. E quando você está e quando você chega nesse caminho, tudo se modifica. E foi isso que aconteceu com ela. Por isso que eu tô falando o que levou. Porque o despertar de cada um para essa fé é diferente. Cissa. Vocês falaram de começar agora ou começar antes, mas por que disso, né? Eu tenho 2 momentos bem distintos da minha vida, que foi uma história de superação e a minha história de conversão. Então, bora para superação primeiro. Vamos, eu quero ouvir isso. Você não é você é do interior. Eu sou do Vamos interior, começar. sou de Caconde. Caconde. Isso. Caconde, você falou que é divisa com Minas Gerais. São Paulo, estado de São Paulo, mas bem divisa de Minas. É lá, aquilo lá, que próximo de qual cidade sul de mais Minas? conhecida? Sul de Minas, Poços de Caldas. Ai, Mentira, terra Caconde é perto de Poços de Caldas? Do lado. Você conhece Andradas? Uai. Nunca fui, mas já o pezinho Que é do tá lado ali de perto. Poços de Caldas, Do lado de 30 Caldas, mas eu nunca quilômetros. fui, mas Minha é do lado. família é de Mozambinho, Andradas. Mococa. Isso, Ai, que delícia. Do Isso é uma lado. região boa. Nossa, tem uns vinhos interessantes ali por ali agora, você viu? Tem, meu cunhado, inclusive, tem uma vinícola no interior, sabia disso? Aí. Depois a gente, Network, nos né? bastidores, eu te Caraca. conto pra vocês. Uma vinícola Network é tudo. boutique. Casa Verrone. Aí como você veio parar em São Paulo? Eu vim parar em São Paulo aos 25 anos por conta do meu ex-marido. Tá, É, você, ok. você casou lá em Caconde, então. Não, ele é de São Paulo, a família também dele é lá de São José do Rio Pardo, do lado de Caconde. Eu conheci ele em Guaxupé, Minas Gerais, o Triângulo ali. E eu tinha 20 e poucos anos, 21 anos. Eu fiquei 18 anos com ele. E quando eu tinha uns 20, aí eu fui fazer faculdade em Franca. Terminei a faculdade, como ele já morava em São Paulo. Eu fui para Campinas ainda, depois de Franca. E aí a minha intenção era vir para São Paulo por conta dele, né? E eu tinha 25 anos mais ou menos. Fez faculdade de que, Anne? Biomedicina. Ai, que legal. Sou biomédica. Biomédico. Biomédica, da área da saúde. Que legal. Trabalhei um pouquinho. Aí trabalhou lá em Campinas? Minha vida profissional começou em Campinas, trabalhando em laboratório, dentro de um hospital. Mas eu sempre tive, assim, no meu sangue a área comercial, né? Minha mãe que falava, assim, que desde pequena eu fazia picolé para vender na praça. Então, eu sempre quis, dentro da área biomédica, ir para a área comercial. E foi o que aconteceu na minha vida, né? Depois eu já entrei em empresas multinacionais e fui para Roche, para BD, sempre na área comercial como biomédica. Que legal. Uma área... Mas aí você falou de São E Paulo. aí, São Paulo, como chegou? Aí eu vim para São Paulo porque meu ex-marido, a gente já estava namorando há um tempo, e ele morava aqui em São Paulo e a gente ficava naquela ponte aérea, Sim. Campinas, São Paulo, Campinas. Então, minha tendência era vir para cá e eu estava trabalhando numa empresa. E logo depois que teve uma demissão ali em massa com muitos funcionários, eu vim para São Paulo para buscar recolocação aqui, fiquei. Isso tem 20 anos. Tô com Caramba. 45. Aí casou, 45. teve filhos, tudo em São Paulo. Aí casei, depois tive meu primeiro filho, depois a segunda. E você corria também, né? Corria. Você começou a correr que época? Eu comecei a correr... Na verdade, eu comecei a correr antes de eu ter meu primeiro filho. A corrida, como que nasceu a corrida na minha vida? O Fábio, meu ex-marido, foi fazer uma extensão do MBA dele lá nos Estados Unidos. A gente estava namorando ainda. E aí eu fui para acompanhá-lo, só que ele ficou... Eu não lembro o nome da cidade que ele ficou, e eu fiquei em Washington, D.C., E aí eu fiquei um mês, mais ou menos, na casa de pais lá, né? Casa de americanos mesmo. E estudei, aprimorava meu inglês. E aí chegava no final do dia, não tinha o que fazer, eu ia andar na cidade. E tem uma avenida lá em Washington, que é a famosa Avenida das Embaixadas.
É uma retona, uma avenida linda. Não sei se vocês conhecem o Washington DC. Acho que eu não conheço. Não conheço. E aí eu vi os corredores na rua, falava, nossa, que bonito isso, né? E aí os Estados Unidos tem um outlet a cada esquininha, eu fui lá, comprei meu primeiro tênis e comecei a dar trotinha, trotava e andava. Não lembro, acho que 2006 isso, mais ou menos, sei lá. E aí voltei pro Brasil, depois de um mês e pouquinho que eu fiquei lá, e continuei na esteira. Isso foi julho que eu tava em Washington. Aí em novembro, acho que foi novembro mais ou menos, eu comecei a correr, assim, falar, não, esteira, já tava nos 10 Pegou quilômetros. gosto, porque dizem que quando você pega gosto, você começa a correr. Eu até hoje não peguei esse gosto pela corrida, É não. o bichinho, né? E comecei a correr, como gostei, fui pra esteira, comecei a aumentar o tempo, a distância. E aí, em fevereiro, isso foi 2006, eu acho, tá? Isso foi novembro, fevereiro, eu participei da minha primeira meia maratona. E assim, já com um tempo bom, sabe? Pra quem Legal. estreou, sub 2. E aí, comecei. Aí Foi. Você vai pros 21. Aí já tinha assessoria, alguma coisa, ou era tudo por conta? Não, eu tinha um treinador. Um treinador particular. Ele era de corrida mesmo, mas não participava de... Já treinava na USP, já? Já. Acho que todo mundo, a maioria da galera treina na USP. Eu acho que não. Não. Ah, não é. Nessa Acho que- época eu acho não que ia mais pra quem USP. treina na Onde USP é quem tem assessoria. Quem Mas aonde corre- mais corre, então? Na rua mesmo? Cara, corre no Parque. Ibirapuera muito. Ah, Ibirapuera. Eu Corre treino- no Vila Lobos. Eu treinava muito na Avenida Sumaré, que não é nada, A Avenida mas... Sumaré é bem legal pra porque correr eu morava também. do lado. Naquela... No meinho ali. Assim. Eu treinava ali. E aí eu tinha esse treinador pessoal, e ali naquele ano já tinha corrido, tinha super bebê na corrida, né? Eu já queria fazer os 42 naquele ano. Rapaz. Maratona. Qual que era a maratona que você tinha de alvo? Buenos Aires. Era Buenos Aires? Era Buenos Tá. Aires, E ali, isso era... Foi minha primeira maratona, foi Buenos Aires. Foi? Que ano? Ixi. Tem Eu 23 faço anos, pergunta ele de tem mim. 23 anos. Ele falou que ele fez 23 anos esse Foi. ano. 2013. 2013. 2013. Tinha 3 anos. Né? Tinha 3. Tinha 3 Criança, anos. garoto. A minha ia ser 2014, a primeira. É mesmo? Olha a que foi, coincidência. que foi o ano do acidente. Porque em 2012 eu fiz a meia de Buenos Aires, aí eu falei, puta, legal correr aqui em Buenos Aires. Aí Ah, eu falei, você vou fez? Você gostou? Fiz a meia em 2012, aí em 2013 eu fiz a maratona, isso. Fiz a 2012 meia e 2013 a maratona. A maratona. Então, isso tudo foi no final de 2013. Aí, começo de 2014, eu fiz a primeira meia. E eu já queria ir para maratona, já fazer a inscrição para Paris de maratona no ano seguinte. Só que E meu teu marido treinador, corria também? ele brincava. Tá. Brincava, mas corria bem. Legal. Mas não treinava como eu. Não era Caxias, Sei. sabe? Tu era... Treino, Você ficou gabaritado. doida? Nossa, muito. É. De E- acordar de madrugada, comer Super, certinho. comer darará, e sexta-feira, dormir cedo, não tomar beber, carboidrato, de líquido. isso aí. Tá, doidona da maratona. Radical xiita. É. Já que é pra ser, vai ser Até assim. com alimento. Eu Tem que sou ser assim. Eu também. Se não for pra fazer certo e não for fazer direito, eu não faço. Eu também. Já que é pra ir, vai. Senão não vai. Eu não fui por causa disso. E aí eu queria fazer a maratona já naquele ano. E aí meu treinador falou, Anne, É louca, né? louca, né? Porque você acabou de começar a correr, vamos esperar Calma, mais um pouquinho. filha, né? Calma, filha. E aí, não me segurando, eu já me inscrevi em 2014, naquele mesmo ano, pra maratona. Aí eu falei, bom, tá bom, a gente tá no começo do ano. Até outubro, dá pra treinar. Dá. É o que eu falei, Ainda se eu mais não que me você conhecesse, Dá. eu falei, eu sou Dá. Casca grossa. casca grossa. Porque aí devia treinar 3 vezes por semana, mais final de É semana. isso. 4 vezes por semana. É isso. E fiz. Dito e feito, fiz a inscrição para fazer minha primeira maratona em outubro de 2014, que era um grande sonho que eu tinha. E treinando, chegando perto ali já do meio do ano para frente, a Alê sabe, a gente começa a aumentar a intensidade do treino, me dedicar bastante. E eis que surge a primeira fase ali da minha vida, que eu falo que quando Deus quer as coisas, e também quando Ele não quer e tem algum motivo, né? E hoje em dia eu entendo tudo isso. Mas eis que na manhã do dia 16 de agosto,
né? De 2014, isso. Eu tava indo pra USP, como eu fazia todo sábado de manhã, né? Cedinho, 5 horas da manhã, já saindo ali, tinha uma amiga minha que morava no meu prédio. Aí a gente se encontrava na garagem ali, gritava uma outra, ai, Nelô! Ia junto o carro, fomos, fizemos a mesma coisa. E naquele dia, naquela manhã de 16 de agosto, o nosso treinador, porque ele treinava ela também, ele ia pela primeira, porque a gente, como nessa época eu já estava indo pra USP, porque aí treinar longo, né? Aquele dia ia ser meu primeiro treino mais longo que eu já tinha feito, que eram 28 quilômetros. Então, meu treinador, o nosso treinador na época, falou, ó, meninas, eu vou acompanhar vocês hoje, você é um staff. Ele nunca tinha ido na USP com a gente. Todo sábado de manhã, eu e ela íamos juntos. Não tinha assessoria. Só que a Elô, ela já tinha feito maratona, então ela já teve uma assessoria anteriormente e a gente deixava ali como ponto. Deixava o carro, a gente tomava uma aguinha, mas não éramos da assessoria. E nesse dia, o André, nosso treinador, encontrou com a gente e começamos a correr, né? E eu falo, gente, assim, existe uma força maior pra tudo, né? Total. Nesse dia, nunca eu tinha ido pra USP e tinha parado pra fazer xixi. Esse dia, eu tava tão apertada. Aí, a hora que a gente tá ali na fila, na Rua dos Bancos, tem um banheiro subindo ali um morrinho, né? Lembra? E nesse dia eu falei pro Elô e pro André, falei, gente, eu tô muito apertada. Eu vou parar pra ir no banheiro, vocês dão uma volta, para lá na assessoria e me espera. Eu encontro vocês lá. Beleza. Eu falo que são uns minutos calculados, porque se não tivesse... né? É isso, porque se não tivesse parado, sabe assim? A gente ia ter passado, o carro do cara bêbado ia ter passado. Não é. É a força maior, né? E dito e feito, fui no banheiro, encontrei com eles, deu a hora que a gente foi dar a segunda volta, o que aconteceu? Eu tenho muitos relances, assim, de segundos na minha mente. Aquela reta ali que já chega na rotatória da polícia, não sei o nome. Vocês estavam de carro? Não era. Correndo. Vocês estavam correndo. Isso. A gente entra na portaria principal, tem a rotatória da polícia, que é a raia. Essa daqui, não sei o nome. Enfim, a reta ali. Vocês estavam correndo? Correndo. Já demos a volta. Tem um monte de gente correndo, né? Um monte. A USP é a praia dos atletas aqui em São Paulo, né? Recebe em torno de 4 mil atletas, né? De final de semana. E uma questão de segundo... E outro detalhe. A USP, as calçadas, tem muitas árvores antigas e raízes de árvores na calçada. Então, nós, corredores, dificilmente É normal corremos correr na rua. Na rua. Exatamente. Pra você não virar o pé, não quebrar o pé, você tá correndo por uma prova, todo mundo tem uma prova-alvo, enfim. E estávamos ali os três, eu bem próximo ali da guia, da calçada, a Elô no meio e o André pro lado da rua. E uma questão, assim, de segundos. É realmente segundos. Eu vejo um carro prata, depois que eu vi que é prata. Mas eu vejo o carro. Eu pensei, deu tempo. Eu lembro disso, de pensando, tipo assim, acabou. Ele em cima de vocês. Porque a rua tava aqui, o carro Foi teria indo, que vir vocês aqui. estavam indo sentido... Sentido saída. Aqui a raia, e nós estávamos indo aqui, ó. Sentido e o carro sair vinha da pra USP. cá. Então, Isso. voltando. Não na volta, tava na volta ao contrário. Ai, eu não sei. Ó, a raia, você vem Tava pro sentido cavalo. bolinha, sentido bolinha? Eu já tinha passado bolinha. A Rua dos Bancos aqui, não é? Sim. Aí Cê virou à direita ou à desce, esquerda? Desceu, tá? Desceu. Ok. Vai reto, Tá ali, bom. naquela reta que vai pra saída. Como se você fosse Tá. sair pra USP, numa reta, ali. Então, sentido portaria. Que tem umas lombadas. E aí, Mas vocês o que estavam de aconteceu? frente pra esse carro? E a gente geralmente, tanto Corre na bike contramão. bike vai no Vai sentido sempre do carro. Aham. Geralmente, corrida, a gente vai no sentido Pra contrário do ver carro mesmo. pra Lógico. ver. Exatamente. Porque senão ele vinha por trás. Lógico, a gente, nem, Deus né? é mais. Tanto que o André, o nosso treinador, que tava pro lado da rua, a hora que o carro veio e pegou, ele é bem forte, assim, ele conseguiu dar uma leve desviada, machucou ele também, mas tanto que ele ficou em pé. Eu e a Elô, não. Pegou nós duas de frente mesmo. E assim, segundos. E deu nesse segundo de pensar. Vi o carro, porque ele veio em cima, pra calçada. Então, hoje eu sei, né, que o cara tava bêbado. Vocês foram atropeladas. Que ele tava em alta velocidade. Ele passou numa lombada, perdeu o controle e foi. Pra cima de vocês. E na nossa frente, um pouquinho à nossa frente, tinha um senhor maratonista, forte, saudável, de 63 anos, se eu não me engano, na época. Ele morreu na hora, porque como ele foi o primeiro Ah, meu Deus. a bater,
ele voou, Que tragédia. o que eu sei hoje, e ele caiu com a cabeça numa árvore que tinha e foi morte instantânea, infelizmente. E ali que eu tenho lembranças, né? A hora que eu acordei, assim, eu abri os olhos, eu imaginava que era um sonho, só que a hora que eu acordei, sabe, você pensa e fala, ai, que bom, tô Você sonhando. mas você acordou lá ainda. Caída, na USP, E aí, a hora que eu abri os olhos, no momento, eu falei, nossa, que bom, era um sonho, né? Aí, nisso, começou a chegar pessoas, assim, do meu lado, calma, tá tudo bem. Eu falei, eita, não foi sonho, não. Lembro, assim, muito nítido isso. Falei, gente, o que aconteceu? A hora que eu olhei pro lado, eu vi a Elô, a gente deitada ali na rua. A minha Quebrada? amiga, Quebrou coisa? ela tava muito machucada. o rosto. Só dava pra eu ver, porque eu não mexia mais nada. Do jeito que eu fiquei ali parada. E eu olhei só pro lado, assim, eu vi a Elô muito, com muito sangue, assim, no rosto. Me impressionou muito. Eu falei, eita, o negócio foi muito sério. Isso foi agosto e minha prova seria outubro, né? 2 meses. E eu só pensava na minha prova, assim. Eu falava, gente, 2 meses. Aí eu, deitada, do jeito que eu tava eu tava acordando, um monte de gente vindo, falando. Aí nisso começava bombeiro e aplicava remédio. E colocava aquelas capas de alumínio, sabe? Aquelas mantas. Térmica, né? E eu só assim, pensando. E eu falava, minha perna. Deitada, eu fazia assim com as pernas. Você conseguia mexer. Eu conseguia levantar. Ah, Falei, tá bom. Mas Dor, né? Pra tudo quanto é lado, assim. Não sei se era dor, então uma o adrenalina impacto, o ainda, impacto tudo. de tudo. E aí, nisso, eu fui pra ambulância. E depois eu não fiquei sabendo mais nada da minha amiga. Dentro da ambulância, eu ainda fazia os testinhos com a minha perna, minhas perninhas. Cada uma foi pra uma ambulância? Eu não sei, me colocaram pra uma ambulância. Na época também, eu tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, eu tinha feito lá, não tinha aqui no Brasil ainda, hoje tem um Self-ID, hoje em dia deve ter um monte ainda. Eu tinha feito nos Estados Unidos, que chamava Road ID, que era uma pulseirinha de identificação. Assim, é tudo Deus providenciando mesmo, né? Na época, a gente não pensa muito. Não sabe por quê, né? E aí pegaram naquela pulseirinha, eu tava com ela naquele dia, foi uma das primeiras corridas que eu fui fazer com ela. Aí ligaram pro meu marido, que na época eu era casada. E eu lembro de ouvir a pessoa falando, olha, tô aqui com a sua esposa, aconteceu Já acidente, imaginou o tá tudo bem. desespero, meu Deus. Com 2 filhos pequenos, né? Sim, Minha filha... Saiu pra correr e volta atropelado. Minha filha mais nova tava com 2 anos e meio. Meu Deus. E aí, no caminho, também na ambulância, eu testava a minha perna, né? Ela levantava. Aí fui pro hospital, fui atendida. E aí, já no final do dia, isso foi de manhã, foi muito cedo, umas 7h30, tudo, né? À noite, eu tive alta, porque graças a eu tive muito ponto, né? Dei ponto em vários lugares, mas meu problema foi totalmente ortopédico. E ali, a hora que eu tava tendo alta, o médico chegou, pediu pra chamar pro meu ex-marido entrar na sala também, que ele precisava conversar com nós dois. Eu falei, né? Vai dar ruim. Vai dar ruim. E ali eu tive a notícia, né? Ele falou que nós temos 4 ligamentos em cada joelho, né? Nas pernas. Dos 4, quer dizer, dos 8 no total, eu rompi 5. Foram 3 no joelho esquerdo e 2 no joelho direito. Ou seja, eu não parava mais em pé. Por quê? Se eu ficasse em pé, a minha perna ia afrouxar. Dobrar, porque o ligamento que segura o músculo quadríceps com os músculos inferiores. E por que eu levantava? Porque levanta, Tudo bem, Você faz força com a coxa. Só que você não sustenta. É isso aí, eu não sustentava. A hora que eu recebi aquela notícia, eu só assim, só pensava, acabou a minha maratona, né? Mas assim, sabe quando eu não sei te falar. Acabou. Porque até ali eu tava com esperança. Sim. Eu falei, gente, eu posso estar com o braço quebrado, eu tinha muita dor em tudo. Eu não sabia onde, fiz vários exames. Mas e aqui, o tórax, Aqui não, nada? não, graças a Deus, em mim não. Mas na Elô, assim, ela foi embora, depois eu fiquei sabendo, na semana eu fui visitá-la. Ela tava no meio, o carro pegou muito forte, ela no meio. Então ela teve Ela sofreu mais. muito mais. E hoje ela tá bem também. Tá Não aconteceu bem, nada. tá ótima, assim, faz musculação. Acho que ela não voltou a correr na rua, talvez na esteira, assim, mas ela também foi bem judiada, assim, ortopedicamente. Só que a Elô, além de ortopedicamente ter sofrido muito, como eu, que o meu caso foi muito sério, ortopédico, ela foi embora de águia da USP. Ela corria risco de vida porque o carro Entendi. pegou na barriga. Então, ela teve vazamento de sangue na cavidade abdominal. Meu Então, ela realmente... A gente que corria, eu lembro, eu não conhecia, mas na época eu lembro do comentário na USP naquele dia. Era assim, meu, o pessoal foi atropelado, tem gente que foi atropelado aqui e tal, não sei o quê. Aí passava, via ambulância.
Meu, foi mó forrobodó. Você E aí sabe- saiu nos jornais Telejornal. que o senhor tinha morrido, tinha pegado mais 2 Foi um pessoas. Aí acidente foi. muito repercutido. E essa pessoa foi Foi muito presa? divertido. O que aconteceu? Foi. Pagou fiança, saiu? Não, você quer que eu fale disso agora ou eu chego? Não, pode ser. Do jeito que você quiser. Pensa do jeito que você quiser. Então, vou seguindo a ordem Vai, aqui vai lá, pra... vai lá. E onde que eu parei? Parou no que você teve a notícia do Eu tive a notícia, É, do ligamento. exatamente. À noite, no sábado à noite. E aí o médico falou, né? Eu sugiro, né, falando pra mim e pro meu ex-marido, falou: olha, o caso dela foi muito grave, ortopédico. Eu sugiro vocês procurarem um ortopedista bom nesse assunto de joelhos. E ela vai ter que sair na cadeira de roda. Então, eu não andava. Sim. E aí, na segunda-feira, aí sim, chegando em casa, a hora que eu vi meus filhos, acho que aí que... Melhora tudo. Que é a força que a gente Lógico. tem, né? Verdadeiramente. Eu falei, nossa, que maratona. É, Esquece lógico, isso aí. tudo, eu tô aqui, né? Me olhava assim, eu não me reconhecia, porque eu tava com ponto, tava roxa, deformada. Mas a hora que você vê seus filhos assim, tudo parece que aquela força te renova, né? Você tá viva, né? Eu não, acho que eu não lembro se eu tive a notícia ainda que o seu Álvaro faleceu no sábado ou depois. Não lembro como que foi. Eu já tive a notícia, porque no domingo, No o pessoal hospital. da corrida já foi muita gente foi isso mesmo, foi pro enterro dele, fizeram um Ai, que protesto. triste. Enfim, na segunda-feira eu já tive a indicação de um médico, que foi o médico que me seguiu por toda a minha trajetória de recuperação, de reabilitação. Foi o único que eu fui. E a hora que eu entrei na consulta, né, a primeira coisa que eu falei: doutor, eu vou voltar a andar? Eu vou voltar a correr? Eu vou voltar a correr, não foi nem andar. Mas você não conseguia ficar... Mas a previsão era de não ficar... De não poder correr, acho que óbvio Ok, que devem é. ter falado isso, mas de não poder ficar em pé, andar... ia- Ali, naquele momento, eu não podia, eu não conseguia, eu não ficava. Se alguém me colocasse em pé, eu ia cair. Você ia cair. Ali, naquele momento, pós-acidente, enquanto eu não fiz todas as cirurgias para reconstruir os meus joelhos, eu não ficava em pé. Quantas cirurgias, Anny? Na época, hoje, no total, né, até hoje, porque foi cirurgias até 2018, de 2014 até 2018. Caraca. Eu tenho 5 só no esquerdo. E Joelho é 2 chato, né? no do joelho direito. Então, 7. Eu tenho 8. É porque eu vou falar de uma que deu um Joelho probleminha, deu é- uma infecção. Aí, isso foi em agosto. Fui no médico e aí ele explicou. Né, isso que eu falei. Entrei na sala e falei: doutor, eu vou poder correr de novo? Eu não queria saber se eu ia andar, eu queria correr. Aí ele me explicou que por muito pouco, muita bênção de Deus mesmo, assim, não pegou, eu não lembro o nome da artéria poplítea, que é aqui embaixo, e se pegasse, realmente eu não andaria de volta. Eita. Mas, é o que ele falou assim, é possível, mas vai ter que Com fazer o tempo. várias cirurgias, é um processo, não é uma Sim. coisa que fez, acabou, daqui 1, 2, 3 meses você recuperou, é um processo. Porque pensa que dos 4 no esquerdo, dos 4 ligamentos, 3 foram rompidos. Rompidos. Então, e não é que estirou, porque às vezes quando eu caí da bike, você tava lá em Romeiros quando eu caí? Não. Quando eu caí da bike, eu tenho muita história. Mas você caiu pra cá, você machucou bem já, hein, né? Eu Deixa eu luxei falar. meu braço lá com... Ai, gente, esqueci o nome do pessoal da Race. Gente, Do Arape? da Arábia, tipo, pensei na Race, Sim. né? Ai, depois eu lembro. Por que eu falei da Race, que eu ia falar? Não, você estava falando de todas as cirurgias que você fez, porque não rompeu e... Exatamente. Quando eu caí da bike, meu braço ficou pendurado, mas não foi romper, só estirou meu ligamento aqui, mas meu braço ficou pendurado. Mas a gente conta isso depois, Que tá? legal. Deixa eu acabar, voltar aqui. E aí, o que aconteceu? Rompeu. Então, eu tive que tirar pedaços de tendão, não de ligamento, cortar o tendão para costurar. Você entendeu? Sim, Então, tanto que um pedacinho do meu tudo tendão... remendado. Foi um remendado. Então, É. isso. Então, foi um processo. Como que foi esse processo de reabilitação, né? Na época, de agosto até novembro, eu fiz mais ou menos 3 cirurgias, porque foram as 2 pernas. Eu fiquei na cadeira de roda e fiquei imobilizada com as 2 pernas Por quanto retas. tempo você ficou assim? 3, 4 meses na cadeira de roda. Aí é o... Mas a minha perna ficava reta, assim, ó. Eu não E pra dobrava. banho? Banho, chegar as nesse- coisas com as crianças.
Eu não teve que ser dobrava. cuidada, né? Eu não Exatamente. sentava assim com 90 graus. Elas Sim. ficavam retas, né? Com brace, Sim. certo? E aí começou, também fiz a primeira cirurgia. E aí ele falou, e isso que o médico falou da época também, ele falou assim, ó, Anne, não adianta nada. Tudo que o meu conhecimento, foi um médico muito bom, assim, de joelhos na época, que acho que até hoje, mas não adianta nada todo o meu conhecimento na cirurgia se a tua dedicação na físio Não rolar. não for pra frente. Eu falei, opa, aí tá Deixa a chave, comigo. peguei a chave. Se é esse o lance, você deixa comigo. Porque é aquilo que eu falei, se eu vou fazer o trem direito. Exatamente. Senão eu nem faço. E aí comecei minha físio. E assim, era físio 3 horas por dia, de segunda a sexta, porque eram 2 pernas. Então tudo que eu fazia Durante em quanto tempo? 1 ano. Caralho, 1 ano de 1 fisioterapia? ano cravado. Só que o que aconteceu? Com 6 meses de físio, 3 vezes na semana, de segunda a sexta, 3 horas por dia, de segunda a sexta. Com 6 meses, eu tive alta pra vida, funcional. E aí você já... Nesse processo, o que eu definhei muito? Eu treinava muito musculação, eu perdi toda a musculatura que eu tinha. Lógico. Então, eu não Nossa, conseguia, não. não tinha mais músculo. Se eu quisesse subir um degrauzinho, sabe, step de academia? Eu não conseguia. Então, o que era a minha físio? 2 etapas. Era um trabalhinho de formiga para voltar a ganhar músculo, para ter essa força para subir degrau. E ganhar amplitude novamente. Eu falei que meu joelho ficava assim, né? Eu ia ganhando amplitude. Sim. Eu tive 2 filhos, tive dores de parto, tudo, mas a pior dor da minha vida, Foi essa. mais do que a do acidente, da pancada, foi a dor de quebrar, porque é manual. Eu deitava de costas na maca e o fisioterapeuta ia eu já na fiz raça. a cirurgia de menisco, né? Essa parte é a mais dolorida. Você faz a cirurgia e aí, só que Dá uma fibrose. dá fibrose, isso. Então fica duro, não vai. Você quer Flexionar não, não vai. vai. Não vai. Aí qual que é o serviço da fisioterapia? Você vai fazendo musculação, aí no final, né? No final da fisioterapia, a mulher vai, agora relaxa. Fica de costas. E ela tem que ficar fazendo força aonde ela não vai. E dói. Que Aí tem que fazer pra voltar, Senão né? não vai voltar. Não volta. E Então é o você que eu fica falei. quebrando. E nem adiantava Puta. não voltar, porque nessa época eu não tava nem fazendo uma musculaçãozinha ali. Ali era estímulo no músculo com choquinho pra não perder. Porque enquanto eu não dobrasse, eu não ia conseguir nem sentar no aparelho pra fazer Sim. exercício. Então ali o foco era eu voltar a ter amplitude. Tem um vídeo meu que eu tô sentada na maca e eu não soltava. Por mais que eu soltava, a minha perna não Não desce. dobrava. Né? A esquerda demorou bem mais. Então, foi um E passinho hoje mesmo. você é 100% funcional a perna. Total. amplitude, tudo. Não, a esquerda, ela tem um pouquinho só, que se eu quiser, sabe quando a gente senta no chão com o joelho assim, de Sim. cócoras? Não, de cócoras é assim, né? Senta pra sentar no bumbum, com o Aham. pé pra Senta- trás. A direita eu encosto total. A esquerda ainda tem Tem um um pouquinho. pouquinho mais, mas que não me limita. Faço musculação, Você não tem agacho no dor, não tem mais talo. nada, graças E a Deus. hoje é zerado, não tem nada. Não, Você eu não tem posso alguma- correr. Não, Ah, tudo não bem, pode correr. Não pode correr, mas você não tem dor. Ale, se eu correr, por exemplo, teve uma vez que eu tava com uma botinha, assim, com um saltinho, começou a chover muito forte, eu precisei correr 1 quarteirão. Nossa, no outro Doeu. dia, às vezes amarra um pouquinho o meu joelho. A sensação é de você pegar uma faixa, amarrar e apertar. Dar um nó ali e apertar, esse sentimento. Agora, a dor, assim, de latejada, eu ter que tomar, às vezes, um anti-inflamatório, alguma coisa pra isso, não. É a sensação de amarrado. Não sei se, Sei. se tem um nome técnico pra isso. Nesse tempo todo de fisioterapia, eu não descobri um nome. E aí foi durante um ano, fisioterapia, 3 horas por dia, ganhando dia por dia musculação. 6 meses, voltei, já tava andando, já saí, porque foi da cadeira de... Ah, e você falou do banho, né? Horrível, né? As minhas pernas ficavam assim, eu tomava banho no meio do banheiro na cadeira higiênica. É horrível. Eu falo que uma das maiores emoções assim que eu tive foi quando eu já estava em pé em novembro, eu já estava voltando a andar, eu tive que reaprender a andar. Tenho vídeos meus assim que o fisioterapeuta segurava na minha mão e desenhou uma linha com giz. Você perde completamente a Tudo. força, né? A parte motora vai embora. Tem uma foto minha que eu tô um franguinho assim, sabe? Muito fininha assim, muito sem musculatura. E aí uma das partes assim que
muito emocionou, foi muito tocante, assim, pra mim, foi depois que eu estava já voltando a andar, que eu já tava ficando em pé de novo, foi quando eu fui tomar banho dentro do meu chuveiro. Sozinha. Em pé, sozinha, a água Glória. caía na minha cabeça, eu tomava banho, não tinha ninguém ali, porque eu tomava banho com Sim, um plástico todo mundo. na perna, minha mãe me ajudando. E não foi, acho que foi uns 2 meses, mais ou menos, assim. Nossa, aquilo me tocou, assim, profundamente, sabe? Você fala, cara... Ô, é Anny, sobre isso aqui. nessa época aí, você não tinha nenhuma, você não tinha fé ainda, você não tinha um propósito, você não tinha suas conversinhas, Não, Ale, Deus sempre teve presente, assim, eu sempre... mas na época não tinha isso, na época era Não. você mesmo, não, vou fazer, vou É melhorar, isso. tá, Não é isso, eu não vivia pela fé. entendi. Não vivia pela fé como eu vivo hoje, é isso. Mas ali, hoje, eu entendo tudo. É. Que uma Sim, coisa teve um tá motivo. linkada, apesar da distância. Não, foi uma Um aprovação, chamado, né? né? Puta aprovação, né? Exatamente. E aí, para resumir, né, foi um ano cravado, agosto de 2015. Então, com 6 meses de físio, eu tive alta para minha vida funcional, dirigir, andar, sem que correr delícia. ainda, né? Não podia ainda correr. E aí a físio, a equipe me chamou, falou, olha, você tá com alta, vida normal, quer voltar a correr? Eu falei, eu tô aqui para isso. Quanto tempo Mais depois? 6 meses. Caralho. De 3 horas por dia. Então, foi um ano, de segunda a sexta, 3 horas por dia. Eu tinha uma equipe, fisioterapeuta, todo mundo ali sempre me pegava, mas eu tinha uma físio que me acompanhava mesmo. Ela chamava Fabi, brava, ainda bem. Você porque achava que você ia correr? Achava. Tinha Eu certeza? não- Tinha. Mas o médico dava certeza. Não, porque ele não ia falar nunca. É. Talvez no fundo, mas ele nunca ia falar. Porque, se Porque não ia te acontecer- desmotivar. Senão eu um dia podia não correr e falar, o senhor falou que eu ia correr? É. Ele nunca... Na minha primeira cirurgia, na minha alta, da minha primeira cirurgia, logo depois do acidente, ele foi me dar alta, passou no carro, eu falei, doutor, e minha maratona, quanto que eu vou poder fazer? Ele, calma, veja bem. Ele nunca falou assim, você vai correr. Mas ele sempre, eu sentia que ele tinha fé, Exatamente. sabe? Mas isso. tudo pode mesmo, tudo pode acontecer, né? Mas eu acho que ele não queria dar um nome. Ele disse, Lógico. tipo, não, você vai correr. Andar, você vai, você já tá andando. Então, 6 meses ali passaram, né? Voltei na físio pra agora pro esporte. Reabilitação para o esporte. Aí eu já tava com um pouquinho mais de musculatura. E na mesma pegada, isso foi fevereiro, mais ou menos. Em abril, tá? Aí eu já tava dando uns trotinhos na esteira, bem de levinho. Tem um vídeo meu na Tô bike. curioso. Você fez maratona? Chegou a fazer? Calma, apressada. Eu tô curioso. Eita. Calma que tá chegando no final da história. Em maio, isso foi em fevereiro, em maio eu já tava dando uns trotezinhos na esteira, dando umas corridinhas, uns quilômetros, 3 quilômetros. Eu falei pra minha físio, ela era muito brava, muito... Mas óbvio que eu era assim, Tem que. ousada. Lógico. E que- ela que me segurava, mais ou menos, né? Eu falei, Fabi, vai ter uma provinha lá na USP, à noite, noturna. Deixa eu ir, vou só pra viver isso de volta, sabe? Pra o negócio arder, Sentir. e sentir, gente. Porque eu fiquei afastada de tudo. Minha vida era isso, assim, sabe? Que... Ai, Anny, vai, não sei o que lá. Fui, fiz uma provinha na USP de 5 quilômetros. Coisa que eu corria 5 quilômetros, assim, pra 25, 24 antes do Bom que não te acidente. deixou traumatizada. Você voltou na USP, Nada. correr à noite Nada. na rua, né? Isso é bom. Nada. Eu vou chegar nesse gancho também, que eu acho que mentalidade. Acho que é isso que me zerou muito. Uhum. Fui fazer essa prova, que eu falei que eu fazia coisa de 24, 25 minutos, 5 quilômetros. Eu fiz em 40, 50. Tudo bem. Fiz, gente. Cruzei a linha, assim, de chegada. Isso foi no sábado à noite. No domingo, acordei. Era o último dia para inscrição da Maratona de Paris, porque maratonas, essas internacionais, geralmente é um ano antes que faz a inscrição. Para tudo, né? Você se organizar com viagens. Era o último dia para inscrição de Paris. Eu vou fazer. Fiz. E meu marido, na época, fez também a dele. Ai, que legal. Que você perguntou se ele corria, né? Mas fizemos nós dois a inscrição. Cheguei na segunda-feira, falei, Fabi, vem cá. Que eu tenho uma coisinha pra te Contar um contar. negocinho. Um ano aí pra você me deixar, minha filha, ó. Foi exatamente isso. Porrada. Ela ficou muito brava, porque ela era brava. Mas ela sabia. Que ia rolar. Ela sabia,
Ela quase me matou. Eu falei assim, minha filha, eu não quero saber. Só sei que você tem, ó, 1 ano pra me botar pra correr essa maratona. É isso aí. Aí, a maio, voltando a correr. Agosto, eu tive alta. Voltei- Alta. Que bom. Aí, ali Pode em fazer agosto, qualquer coisa. Agosto, eu entrei pra Race. Aí, eu fui pra uma assessoria. Foi quando eu entrei na Race Corrida, né? E agosto, aí já voltando a correr. Parará. É outubro, Paris, não é? Não, Paris foi em abril. Ah. Foi, já deu uma brecha aí. Voltei a correr em agosto. Aí eu fiz uma inscrição em agosto para uma meia maratona ASICS feminina em outubro, que ia ter. 2 meses depois. Um esquenta antes de Um Paris. esquenta, 21. Tinha acabado de voltar, já fiz 21. Me Ai, inscrevi um para os esquentinho. 21. Gente, eu só sei que essa corrida foi o estopim de tudo. Por quê? Eu já tinha feito várias outras meias maratonas antes do acidente. E eu fiz o meu melhor tempo. Eu voei Que legal. nessa prova. E aí tinha essas fotógrafas que ficam... Que é aquela da ponte, né? Sobe ponte, desce ponte. Você passa ali na Avenida do Jockey. É a chamava W da ASICS, W1, W-Woman, né? W21. Era isso aí, W de Woman. Fui fazer essa prova e fiz o meu melhor tempo, assim. Tanto que uma amiga minha tava na linha de chegada. Eu cheguei, eu dei um pulo. Paf! Nem lembrei do meu joelho. Imagina a física, né? Depois vendo esse vídeo. E aí tinha uma fotógrafa. Essas fotógrafas esportistas que ficam no meio das provas, e ela tirou uma foto minha e já na corrida, durante a corrida, já postou, tipo, ela tá de volta, tipo, a bela adormecida. Eu não lembro como é que foi. Tipo, Olha, assim, que legal. eu fiquei um tempo sem correr e volto e já faço um recorde, sabe? Assim, Então você era atleta de corrida. Você era um Não. atleta. Não. Você era conhecida. Então, não era. Mas nesse dia, o que aconteceu? Eu tinha uma outra, não sei se vocês conhecem a Débora Aquino, a Debs. Não conheço ninguém de Ela corrida. teve câncer e ela é super blogueira na época. Hoje não mais de corrida, mas ela era muito de corrida, tinha roupa de Porque corrida. acho que a sua história ficou mais conhecida. Foi a assim, partir né? daí, foi a partir dessa foto. Aí a Debs viu a foto dela, repostou, aí bombou. Ah, que Aí legal. todo mundo começava a me mandar mensagem e assim, viralizou de um tanto. As pessoas me mandavam mensagens. Que legal. Tanto da minha história, do quanto eu não sabia, o quanto a minha história tinha motivado em alguma coisa. Comecei a fazer muita reportagem, tanto para revista, para runners, para Contratempo. Saiu uma matéria minha na Record. Ó, Na Record, sai da É. Record, né? deixa eu dar record. No Recordistas, a Milena Celibelli. Tem no YouTube, você colocar lá. E isso foi 2015. Isso. 2015, todo final de 2015. Já tinha inscrição de Paris. E aí, em abril de 2016, eu fiz a minha maratona. Pô, que Concluí demais, com muito cara. louvor, corri meus 42 Paris. quilômetros em Paris. Que Que chato. legal. Correr. Mas era o sonho, né? Então foi. Você realizou então deu teu tudo sonho. certo. Foi, realizei meu sonho, é o que eu falo, assim, não existem obstáculos, né, quando aquilo tá dentro do coração, é o que eu... Mas deve ter sido uma emoção. Foi Completar assim, a maratona já é um já negócio que arrepia. já arrepia. Ó, só de falar já me arrepia. Isso. E nessa situação sua, pelo amor de Total. Deus. E mais uma, para minha surpresa, o Arap, a Rê, eles foram todo o tempo muito cuidadosos comigo durante todo o meu treinamento. E todos os meus treinos longos, e a Race, a gente chegava nos 36, o máximo, né, de quilometragem. E o meu máximo, assim, era 4 horas e 15, 4 horas e 10, meu tempo de 42, que a gente tinha mais ou menos um relógio, né? E eu fui para minha maratona com tanta glória, assim, com tanta sede, que estava calculado para fazer em 4 horas e 10. E eu tinha, assim, eu falo tanto acho que hoje eu entendo, mas eu dormia, assim, eu visualizava na minha cabeça, se vocês me perguntarem por que desse número, eu não sei, mas eu visualizava eu cruzando a linha com 3 horas e 59, não podia ser 57, É uma revelação 55. através do sonho. É isso. Qual que foi meu tempo que tem cravado na minha 3,59. memória, na minha medalha? 3,59. 3,59. Você teve a revelação. Sensacional. Olha, legal. 3,59. Então você sempre foi Subi 4. você sempre foi tendo uns testezinhos, né, Anny? Deus estava ali. Eu só não sabia que era ele de verdade. Eu não sabia viver isso e me entregar, né? E depois que eu fui pra bike, né? Depois eu fui pro trail, eu tive que fazer mais cirurgias.
Aí você parou de correr, depois dessa que você completou Então, eu continuei correndo, eu fiz meia. Tá. Aí, eu tive que fazer mais uma cirurgia. Aí, acho que foi 2018, mais ou menos, que a equipe toda ali, médico, todo mundo falou, Anne, chegou, fisioterapeuta, acho que foi a minha última cirurgia, 2018. Eu lembro que ele falou assim, o Dr. Joaquim chegou e falou, Anne, é o seguinte, o teu caso foi muito sério, você voltou, você já fez maratona, só que teu joelho foi reconstruído. Pensa um carrão, uma Ferrari, que você bate numa parede, destrói o motor, você pega o motor de um outro carro e reconstrói ali. Teu joelho é esse. Não vai dar mais conta. Eu tava com menos de 40, antes de que eu tava com uns 39, 38 na época. Se você continuar nessa toada, você vai chegar com uns 45, você vai ter que ir pro prótese total de joelho. Sabe o que isso significa? É não usar mais salto, é não fazer mais musculação. E aí veio o baque de verdade, porque a corrida sempre foi a minha paixão, né? Aí você repensa, eu falo, não, eu quero o esporte pra minha vida, então o que eu tenho hoje? A bike. Então eu fui pra bike, comprei minha primeira bike, só que aí eu falei, não, tá bom, deixa... Ah, não, nessa época eu já tinha ido pro triatlo. Depois, antes dessa última cirurgia eu já tinha feito outra, e ali pra amenizar a corrida eu fui pro triatlo. Só que não ameniza, a corrida é corrida, meu joelho não dava mais conta. Então, foi onde eu fiz mais essa cirurgia. E aí, chegou realmente a decisão de não correr mais. Não correr mais. Que eu falei, tá bom. Lógico, é assertivo. E aí, eu fiquei só na bike esportiva mesmo. Que aí, foi onde eu tive essa queda também lá em Romeiros. Quem pedala não adianta, é normal. Né? Clipada ali, mas enfim. Essa é a minha história. Legal. Superação. Superação. Agora, a de devoção. A de devoção. Bom, esses dias eu tinha refletido, eu tava assim, há um tempo atrás, estava até refletindo bastante sobre isso, né? O que uma história, né? Porque eu falei, junta dois com a momentos outra. bem... Ah, você me perguntou também do cara, né? Do cara... Foi o que causou o acidente, O ano né? 2022, 9 anos depois, teve o julgamento dele. Eu nunca tinha participado disso, gente. Parece aquelas coisas de filme, sabe? Aquele foi júri popular. Nossa, foi o quê? Acho que mais de 15 horas de julgamento. Ele foi condenado, ele saiu de lá preso 18 anos. Porque até então, logo depois... Nossa, é raro isso, hein? Logo depois do acidente, 1 ano e pouquinho depois, ele foi solto, né? Com habeas corpus, ele ficou solto. Meu Deus. Hoje eu nem sei como é que tá, não acompanho, não quero saber. E vida que segue, vai embora. Exatamente. Me deixa viver, que é o que eu quero. É isso aí. É isso. E aí eu tava refletindo, assim, que foram momentos tão de 10 anos, né? Sim. 2024, 2014, né? E que você me perguntou, tem 1 ano ali de tudo isso que tem acontecido na minha vida também, né? Que esses 2 momentos bem distintos na minha vida, como que eu ligo os 2 hoje, né? O primeiro me trouxe muito autoconhecimento ali, né? Você começa a ver sua vida, que você podia ter ido embora. E isso realmente me fez buscar novos caminhos para minha vida. Nesse meio tempo, eu me separei do meu marido. Exatamente por conta desse autoconhecimento, tanta coisa. Então, eu falo, um momento da minha vida foi muita busca de me conhecer, de autoconhecimento, que eu acho que tudo foi preparado para hoje, né? Que talvez eu não estava com a maturidade antes espiritual para chegar onde nessa maturidade que eu tô espiritual hoje, né? E aí, aquilo que você estava me perguntando, como que aconteceu todo esse momento da fé entrar na minha vida, né? Isso que a gente estava falando aqui, que a todo momento eu falo, era Deus, mas, na verdade, hoje eu tenho muito entendimento disso, que eu sempre... Eu acho que todo mundo que eu converso fala, assim, que no fundo a gente tem uma busca por algo, um preenchimento, assim, e eu sempre tive isso. E aí, você vai uma hora... Cada um vai colocar tentar preencher isso com algo, né? Muito tempo foi no esporte, ali. O esporte era... Tudo que é muito tem um porquê, né? E aí acho que eu sempre tive essa busca de algo. Eu já estava tentando me buscar espiritualmente, mas eu não me encontrava onde. Eu estava frequentando o espiritismo kardecista, mas assim,
ia, às vezes eu ficava assiduamente toda semana, tomava um passo, assistia uma palestra, e voltava para casa. Boa noite, Deus, obrigada, ai, Senhor. Era sempre isso. Que eu achava que era uma entrega. Eu achava que era isso o suficiente. Mas nessa época, eu tinha acabado, eu estava num relacionamento de 2 anos. Isso tem 1 ano, exatamente 1 ano, outubro do ano passado. Eu estava em um relacionamento. Antes de tudo isso acontecer, eu já estava nessa busca por algo assim interno que me preenchesse. E teve o final desse relacionamento, né? Nós tivemos o término ali do relacionamento. E aí, assim, eu lembro um final de semana, muito recente, assim, eu estava totalmente quebrantada, sabe? Porque eu sou uma pessoa muito família. Eu depositei muitas fichas nesse relacionamento, eu queria que desse muito certo. E aí, eu já tinha tido logo que eu me separei, eu tinha tido um outro relacionamento também, que foi mais rápido, assim, mas acabou não rolando. E aí você começa os seus questionamentos com Deus, né? Poxa, mas por quê? O que acontece? E eu tava muito quebrantada. Tipo, 15 dias depois, eu tava no final de semana, eu ia ficar sem os meus filhos. E aí eu lembro que eu vi, assim, o final de semana ia estar ensolarado. Sabe aquele sol a pino, assim, que você olha no aplicativo, não tem sol. Eu falei, gente, eu não quero ficar aqui. Aí entrei, assim, sexta-feira, na hora do almoço, entrei no Airbnb, aluguei uma casa em Ilhabela. Ai, que delícia. E era uma casa de família na frente, eles construíram uma casa, assim, no fundo. Fechei à tarde, falei com eles se eu podia sair no domingo, no final do dia, tal, me permitiram, fechei. E eu fui, assim, daqui de São Paulo até Ilhabela, falando com Deus. Acho que foi a primeira vez, assim, que hoje eu vejo. Teu coração. É isso que eu vejo, que Deus quer, é isso. Porque ele é um gentleman, né? Ele não força a gente a ir pra ele, de maneira alguma. É o livre-arbítrio, ele tá aqui. E o que ele quer é isso mesmo, que a gente se renda. E eu fui daqui até Ilhabela, né? Deus, mas por quê? O que eu fiz de errado? O que é aí? Por quê? Eu queria tanto. O que aconteceu? Aquele questionamento. Se você existe de verdade, me mostra. Assim, uma DR mesmo que eu nunca tinha tido com o pai. E assim, eu não estava conseguindo, de tão triste assim que eu não estava conseguindo ouvir músicas. Caramba. Eu só colocava música clássica, eu gosto de piano. Eu só tava ouvindo essas músicas, que te deixava mais assim ainda, né? E fui, e aí cheguei em Ilhabela, fui sábado cedinho, não encontrei o casal, eles deixaram um recado que eles estavam indo fora de Ilhabela, passar o dia inteirinho fora com a família, numa outra praia, que a gente se encontrava à noite. Cheguei, arrumei minhas coisas, fui pra praia. E aí eu lembro que a Lígia começou a dar uma coisa gostosa, uma coisa boa. Falei, que bom que eu tô aqui. Aí voltei pra casa, tomei um banho. Aí eles deixaram uma mensagem no WhatsApp. Olha, tem uma bike aí, se você quiser pegar. Acabamos atrasando, estamos na balsa ainda, vamos chegar muito tarde. Amanhã a gente conversa, a gente se conhece. Falei, beleza. Peguei a bike, gente, saí à noite, Ilhabela. Sabe assim? Ai, que delícia. Uma adolescente. Coisa que eu falo que foi a viagem da minha vida. Eu já fui pra tantos lugares lindos, mas acho que nenhuma, assim, que eu me conectei comigo, verdadeiramente. Isso que eu ia falar, você tava com você 100%, comigo, né? 100%. E fazendo coisas assim, sentei na praça ali, eu lembro tomando sorvete. Gente, eu me senti uma adolescente ali, uma menina, sabe? Livre, leve, solta. Sabe quando sem você tristeza tá andando... no teu coração. Sem. A Sabe tristeza quando você tá passou. andando de bike, você abre as pernas, assim, você sente o vento, liberdade. Esse é o sentimento que eu tive naquele dia. Dormi muito cedo ali, fui pra... Eu sou uma pessoa de hábitos muito matutinos, né? Eu durmo muito cedo, mas também acordo muito cedo. No domingo, eu acordei cedinho ali, fui lá pra cá, né, na cozinha da casa que eu tava, só que ela é um pouco aberta, assim. Tava fazendo meu cafezinho da manhã, que eu levei umas coisinhas, comprei pra fazer meu café ali, porque eu acordo muito cedo, não queria sair. E a dona da casa, chamava Roseli, ela chegou, se apresentou, uma simpatia, uma querida. A gente ficou conversando, chamei ela para tomar um café. E aí ensinei receitinha saudável que eu tinha feito ali. E a conversa foi fluindo. E nisso entrou no assunto, não lembro como que começou, o que eu tava. Eu comecei a me emocionar. E aí eu contei para ela que eu tinha terminado um relacionamento de 2 anos. E aí eu comecei a chorar. Lógico, você tava Óbvio, sensível, isso no domingo né? de manhã, né?
Aí ela falou assim, ó, primeiro eu vou te dar duas, né? Vou te dar uma dica. Vai agora cedinho pra uma cachoeira que é pertinho daqui, não sei o que lá, e me deu dicas e falou assim, olha, vou te fazer um convite. Ah, gente, um detalhe, pausa aqui, tá? Tá. Antes desse término do relacionamento já acontecer, eu fui, assim, aleatoriamente, 2, 3 pessoas. Sabe quando você posta, você vê uma amiga que posta, assim, você vê Lagoinha. Ah, o que é isso, né? Não sabia. Eu vi... Localização. Aí eu falei, nossa, o que é isso? Me chamou a atenção. Tá. Aí eu fui fazer extensão dos meus cílios ali, manutenção. Aí falando com ela... Ah, esse final de semana eu fui lá em Alphaville, numa igreja. Meu, você precisa ver a igreja, não sei o que lá. Ai, que igreja? Lagoinha. Falei, já vi esse nome. Tá bom. De novo. Então, voltamos aqui. Aí ela me fez um convite. Falou, ó... vai na cachoeira, não sei o que lá. Você tinha falado que ia embora mais pro final do dia, mas eu quero te fazer um convite. Você não quer ir hoje à noite com a nossa família? No culto que nós vamos na igreja? Eu parei por uns segundos, assim. Eu falei, tenho que voltar pra São Paulo. Meus filhos não estão comigo, só tem a minha gatinha lá. Tá bom, eu vou. Que igreja que é? Ela falou, Lagoinha. Eu falei, eita, Senhor. essa Lagoinha tá querendo alguma coisa comigo. Senhor. Só que eu contei isso já, mas aí eu fui pra cachoeira. Né? Cheguei cedinho, não tinha ninguém. Cachoeira pra mim. Ai, que delícia. Paguei ali privado, mentira. Ai, que Era delícia. só pra mim, gente. Ali eu vi Deus pela primeira vez. Sério. Ali, assim, parece que eu escutei a voz, o quanto eu era amada, o quanto eu não desisti de nada. Aí eu falo, até me emociona. me arrepia Aí também. nisso, gente, me passa uma borboleta azul desse tamanho. Tanto que eu tenho até no meu celular ali, que eu guardei o significado da borboleta azul, né? Que é a transformação. A saída do casulo, exatamente. É isso. Eu falei, gente, o que é isso, Deus, que tá acontecendo comigo? Eu vim conversando com você, mas você é tão rápido assim, Sim. né? E foi. Aí fui no culto e ali eu verdadeiramente me entreguei aos pés de Jesus. Ali começou a minha história De fé. tudo que eu vivo hoje. E uma fé completamente diferente da que você tinha vivido. Totalmente diferente e óbvio que não é da noite pro dia. É um processo, né? Como eu te disse, eu tô Sim. com 45 anos e eu falei, Senhor, o Senhor demorou, né? Porque hoje eu verdadeiramente eu gostaria de estar vivendo tudo que eu tô vivendo muito mais cedo. Primeiro, para colocar meus filhos nessa caminhada. E segundo, para eu ter mais tempo, sabe? Só que eu sei hoje que tudo tem a hora certa, né? Mas por que eu comecei mesmo a falar que eu ia... Não, que a gente tava falando o porquê que você foi pra igreja. Todo mundo tem um motivo que vai buscar Deus, né? Às vezes a gente só vai buscar, e às vezes a gente só vai buscar no momento de aflição, né? E aí eu acho que é complicado essa relação, né? Quando você só vai buscar Deus porque você tem um problema. Eu acho que essa relação tem que ser permanente, né? Não só no problema, mas na gratidão, na abundância, na prosperidade, na transformação. Deus tem que fazer parte da sua família, né? Parte. Fazer parte de você. É isso. Não só quando você precisa, você vai buscar ele, né? E a gente, às vezes, acontece isso normalmente, né? A gente tem essa... O Anny, esse mudou, caminho. desse momento mudou tudo pra você, nessa questão de Ale, fé, tudo mudou. isso. Mudou, mas assim, ao mesmo tempo eu não entendia nada que estava acontecendo. Não é assim, aconteceu e ali já tudo mudou. Isso. É Você não tinha maturidade processo. pra isso, Sabe, né? outro dia eu tava conversando com uma menina que tava passando exatamente pro momento que eu passei lá atrás, e eu, conversando com ela num café, eu dei um exemplo que veio, assim, um download do céu, que eu falei pra ela, ó, você já fez depilação definitiva? Não, eu faço depilação quinzenal. É um processo que demora. Você vai lá, você faz uma sessão, Eu não tenho paciência. 2, 3, 4. Não tem paciência, porque é um processo. Saco! Você vai 5 sessões, você não vê resultado. De repente, na sexta, na Tchum, sétima, você não fala, tem mais nossa, pelo. olha só. Ainda tem, mas você fala, nossa, não é que o trem tá dando certo? Que legal. É a mesma coisa. No começo, ali, você não tá entendendo nada, mas você tá vivendo tudo. Você tá sentindo tudo, mas não tá entendendo nada. E eu senti, assim... Mas você consegue verbalizar, assim, o que... É que eu acho que é relacionamento mesmo, né? E o relacionamento, Mas ele você não- começa, ele vai Então- criando intimidade, você vai criando situações. Eu falo que eu lembrei o que eu ia falar aquela hora. Que eu falei que eu tava com 45 anos, que eu demorei. Só que eu acho que Deus falou assim: ó, essa vai demorar, mas ela vai ver o intensivão. Sabe intensivo? Sim. Assim, que é o intensivão que eu vivo, não é morno. É o que eu falei, acho que é isso. Acho que se eu entro pra fazer algo, não é pra... Então, desde então, eu tenho vivido intensivão. Ao mesmo tempo que você falou, Alê, se dá pra eu descrever... Sabe o preenchimento que eu te falei, aquela falta que eu te falei lá atrás, que eu nunca tinha sentido?
o que eu sinto hoje, é cheia por dentro. Você Isso não transborda. dá pra falar em palavras, é sentir. Esse sentimento não dá pra falar, a não ser isso. É o um transbordo. transbordo. É o transbordo. É um contentamento, assim, hoje eu não me sinto sozinha, assim, plena. Acho que eu cheguei numa parte, assim, que, óbvio, Jesus tá lá na Bíblia, ele fala, né? Nesse mundo tereis aflições. E a partir das dificuldades que Deus vai forjando o nosso caráter. Uhum. Porque ele quer que nós sejamos cada vez mais próximos da identidade do Dele. filho. Então, as situações vêm para nos testar, para ele testar a nossa fé, para nos repreender. Sim, Deus é pai. Como a gente repreende um filho quando algo errado, meu filho, minha filha, se eles fazem algo errado, eu vou repreendê-los, mas com amor, para educá-los, porque quero o bem deles. E Deus é assim também. Sim. Só que tem muita gente, é isso que eu falo, tem que ter muita maturidade. Talvez isso que eu falei lá atrás, hoje eu vejo que foi como se fosse um preparo para eu chegar nessa maturidade espiritual. Ali foi uma maturidade de vida, sabe? Autoconhecimento. Agora eu vim para espiritual. Mas Porque você mudou a sua vida Mudei. pela fé? Os hábitos, É. assim. Mudei. Mas mudei e não mudei. Por quê? É uma mudança, é uma entrega. É, uma Por isso que muitas pessoas, às vezes, não estão dispostas a pagar um preço da obediência. Né? Deus quer coisas em troca também, uma obediência. E o que é isso? É isso que eu falei. Ele quer que cada vez mais nosso caráter vai sendo transformado para cada vez mais a gente parecer com Jesus, com Cristo. Sim. Não vou ser santa. Não. Nós somos humanos. Somos seres espirituais, mas carnais. E a natureza da carne é pecaminosa. Sim. Né? Mas o que mudou? Isso que eu falei. Ao mesmo tempo que eu tava sentindo tudo, eu não sabia de nada. Então, quando eu comecei a ir na Lagoa, eu cheguei, né? Procurei, gente, agora eu preciso ir pra essa tal da Lagoa. Eu fui na Ilha Aí Bela. logo depois que você foi em Ilha Bela, você deu sequência quando chegou Dei em São sequência, Paulo. eu procurei Lagoinhas e eu vi a Lagoinha de Alphaville. Cheguei aí, lá na de Alphaville, que é, assim, estrondosa, de Quero linda. muito conhecer lá. Vamos juntos. Vamos. Quero muito conhecer. Até aquele post que você me chamou pra me Vamos, convidar pra vir marcado, pra cá. Vamos. Eu estava lembra que você me chamou? Lembro. Você viu? Eu estava lá na de Alphaville. Só que aí eu vi que tinha uma na Barra Funda. E eu moro em Pinheiros. Eu falei, Fica mais perto. perfeito. E fui. Comecei. Quarta, domingo. Quarta. E aí, eu ficava assim, mas... E aí, domingo... Eu amo Fórmula 1. Tenho paixão em Puta, eu Fórmula também. 1. Sendo Eu tenho assim, problema. forever. Eu também, eu tenho Eu problema. assistia, acordava de madrugada. E aí eu falava, mas e agora, né? Quando tiver Fórmula 1 de domingo, a missa. Mas você sabe que eu também penso isso quando eu vou treinar? Eu faço a conta pra eu voltar antes da corrida. Então, só que Eu falei falo, pra ele, tem culto na Lagoinha domingo às 11 horas. Ele falou, mas peraí, 11 horas? Eu vi que ele já fez uma conta. Então, é isso que eu falo. No começo, você não quer abrir mão das coisas do mundo, né? Eu vou falar mundo, porque pra mim Lógico. hoje, isso é mundo, né? Você não quer abrir mão de certo. Só que é tão natural. É isso que eu falo, Deus é tão lindo que não é assim, pá, pum, mudou. Porque ninguém aguentaria. É tão suave essa transformação, você vai vivendo. E as coisas foram acontecendo normalmente. Eu comecei a ver que era muito mais prazeroso para mim ir aos cultos do que a Fórmula 1. Eu podia assistir Ô, Anny, depois. mas é assim, pergunta de leigo. Por Mas favor. é quarta e domingo? Tem que ser quarta e domingo? Pode ser só quarta, pode ser só Ale, domingo? Eu me questionava, mas nossa, será que eu tenho que ir? Se eu não for ir? E se eu beber porque- vinho? É que ela é intensa. Ela entra pra não, rasgar eu o trem, sou, lembra? É meio... Você pode ir no Ale, domingo. Eu estou, pra você ter É ideia, eu meio falei livre, pra ela. né? Vai quando o coração... É isso. banda. Ela vai com tudo. Eu vou chegar nesse ponto, mas eu me questionava tudo, né? Eu falava, nossa, mas e vinho? E cerveja? E isso? E aquilo? O que eu tenho que parar? E batismo? Eu falava, gente, quando eu pensava que eu tinha que não, porque parece que quando você batiza, aí você... Parece que o Aí batismo a vida é nova. É um renascimento. É onde você assume que você recebeu Cristo. É como é que fala público? Assim, a demonstração pública, o batismo, né? Que você morreu pra você pra viver em Cristo, né? Aí você batizou, então? Batizou. E a minha entrega na Lagoinha de Ilhabela foi 12 de novembro. E aí, começando essa caminhada... Gente, eu não conhecia a Bíblia. Bíblia na minha casa, eu tinha uma muito antiga, ficava só aberta no Salmo 91, empoeirada. Eu sempre gostei de... Inclusive, gravei hoje. Eu também gosto. Eu sempre gosto de gravei hoje um vídeo que eu vou colocar, porque
Eu peguei essa Bíblia, eu não entendia absolutamente nada. Eu falava, Deus, mas é difícil, muito né? difícil. É mesmo. Vocês sabiam, ó, vou até adiantar meu É vídeo, que muito existem difícil. versões da Bíblia hoje Traduzidas com uma em uma linguagem linguagem, muito mais fácil. Sim. A NTLH, a NVI, são traduções que usam palavras. Porque assim, vamos. Só Que a gente cortando não também um pouco. consegue entender. Pega café. Quando você, Não. quando você Pega um tá, pra mim Pego. também, por favor. quando você tá na igreja. Ah, então vai pegar. Isso. Quando você tá Aí, na ó. igreja, que o cara fala assim, eu estudei em colégio de freira, né? Delícia. Então, vira e mexe, É, que você aqui tinha toda que aí, ler vai. alguma coisa da Bíblia, né? E eu tinha uma. Juro por Deus, eu tinha uma puta vontade de ler. Valeu, Catiti. Só que, Que só que delícia. não, só que, pô, era difícil de ler. É difícil. É muito Então, assim, eu difícil. tinha mais medo de passar vergonha do que de ler. Aí É eu difícil, não lia. não é a leitura, é a interpretação, né, amigo? por conta das palavras. É. E existem várias traduções da Bíblia. Existe a Ave Maria, existe a Almeida corrigida, existe a King James, existe a Thomas Nelson. São várias versões. Por exemplo, a Ave Maria, ela foi traduzida pelos monges beneditinos, lá do hebraico, do aramaico. Então, depende da onde a fonte da tradução. E aí, o que aconteceu? Obrigado. Existem Nada, versões hoje, que eu estava te falando, essas versões. Tchim, tchim, tchim. Cheers. Bom que o povo aqui, todo mundo adora Brinde um de cafezinho. Cafezinho pode. Café com Deus Pai. Hum. Existem versões hoje muito mais. A minha primeira Bíblia é que eu fui comprar uma Bíblia. Quando você posta aquele. Café com Deus Pai, meu Você devocional. falou café com Deus, esse Deus. é bonito. Eu É vejo. um devocional. É legal ele, É um né? 365 dias tem uma mensagem. Você já. Não, eu recebi. Ela falou, a gente é tão engraçado as coisas. Quando a gente começa a falar de Deus, as coisas vão se manifestando de uma forma mundo tão espiritual. engraçada que não é engraçado, porque tem que acontecer hoje de manhã. Aqui, ó. Café com Deus Pai, meu grupo. As meninas me mandaram. Aí. E eu não consegui abrir. Porque eu fiquei sem internet, não sei o quê, carará. Esse é aquele. É aquela, Quando você essa falou- Bíblia cheio de. Não, isso não é uma Bíblia. Esse tá. é. Escuta no Spotify, ó. Tem no Spotify. Eu te mando depois Só o que link. quando ela. E eu esqueci. Isso, ó, ela me mandou 8h41 da manhã de Ó, hoje. o sinal. Ó, o sinal. Não, Ó, você o falou que é na sinal. Lagoinha também. Tem nada a ver. Olha que mas doido. Também duas Aí coisas. você falou do Café do Deus Pai, eu lembrei, falei, a Joy me mandou. Agora, quando eu for embora pra casa, eu vou colocar no carro pra escutar, porque com certeza tem uma mensagem aqui pra mim. Com certeza, Com gente. Tem certeza. dias. Bom, mas vamos voltar na Bíblia. Então, tem traduções hoje que é muito fácil, não são aquele. É o palavreado. Tanto que nesse vídeo eu peguei 3 versões e li o mesmo versículo de Salmo 126. Tudo um diferente do Tudo outro. diferente. Você pega a Ave Maria, aquela antiga, você então, não um entende diferente do outro, mas o nada. mesmo entendimento. O mesmo entendimento. Diz a mesma coisa. Você É, entende a a mesma mesma coisa. coisa. Você entende muito Só mais que fácil. com palavras mais fáceis. Você entende né? No muito nosso mais cotidiano. fácil. Aí eu peguei e comprei minha primeira Bíblia, nessa versão NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje. E agora eu posso falar. NTLH. Agora Pra quem você- quer começar a ler a Bíblia, olha que dica legal. NTLH. É isso? NTLH. Você compra a Bíblia, porque daí você vai ter essa Bíblia traduzida com as nossas palavras, do NT. nosso cotidiano. NTLH é nova tradução da linguagem de hoje. hoje. Ó, Então, nome. é fácil Mas você agora ler. a pergunta. E a igreja, ela reconhece. Sim. Reconhece a Bíblia? Não, essa. Essa tradução? Isso. Essa Sim, versão? tanto que Essa as duas- atualização. Sim, tanto que outra que eu ia legal. falar é a NVI, que é a nova versão internacional, que é usada na maioria das igrejas. Ah, legal. Por quê? Então, mas Ela- fácil ela- a igreja fazer isso, Elas né? têm uma linguagem muito fácil, Com todo muito respeito. acessível, Mas tá certo. de você falou. entendimento. Qual que é a diferença, por exemplo, dessas duas? Porque o que A você falou é o seguinte, eu acho muito correto, porque hoje você consegue aproximar. É da isso. forma que Sim, era, a gente não era é. aproximado da igreja Sim. nem da Bíblia por conta disso, você porque a gente viu não que- entendia, você viu que aquilo eu era uma falei? incógnita, Você era viu que eu falei da hora de difícil. ler? Que eu, quando eu era menor, eu estudei em colégio de freira. Eu queria ler. Você tinha fome Eu queria pra ler na entender. frente. Eu queria ler. Eu queria. Ah, alguém quer ler? Queria entender. Eu falei assim. Quero. E eu queria ir lá na frente ler, mas eu tinha vergonha de ir lá na frente ler, porque a leitura era tão difícil. Difícil. Deu errar. Sim, entendi. Absurdamente. Então, por esse Por isso que eu eu achei queria. achei E posso pertinente o que falar, você Lê, falou. Hoje eu tenho certeza, por isso que eu gravei esse vídeo. Foi o Espírito Santo me incomodando faz tempo. E depois eu vou falar do podcast também, assim, mas Lógico. eu nunca gostei de fazer vídeos. Sei. Eu sempre falei muito na minha rede social de esportes, mas eu nunca, sabe aquela, tipo, blogueira? Nunca fui de ficar fazendo vídeos.
E o Espírito Santo tava me incomodando, tipo, mostra essas diferenças, porque eu vejo, as pessoas me mandam mensagens perguntando da Bíblia, e eu vejo que as pessoas estão com vontade, mas é como se fosse uma coisa muito distante pela dificuldade. E aí, qual que é a diferença dessas duas, a NTLH e a NVI que eu falei? A NTLH, ela é muito fácil, muito acessível, mas ela foge, o sentido é o mesmo. Mas, por exemplo, os versículos... como que eu vou te explicar assim? Ela foge um pouquinho da originalidade. Essa NVI, que eu vou chegar, vou te explicar o quê? Aí, se eu tiver, tá no meu carro a Bíblia, e a outra eu teria no celular, mas tudo bem. Essa NVI, que eu te falei que é usada hoje na maior parte das igrejas, ela tem essa linguagem fácil, né, de fácil entendimento, com uma linguagem contemporânea, mas ela mantém caráter, ela é fiel ao original. Exato. Então, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. É clássico. Sim. A NVI mantém isso. Talvez na NTLV ela vai falar a mesma coisa, mas ao invés de me faltará, ela vai mudar não vai me faltar uma nada. palavrinha. Não vai me faltar nada. Você entendeu? Entendi. É isso. Tá. A NVI, ela não mantém... Muda o contexto, não muda mas... o contexto, mas a muda... forma da dicção, ela quer né, trazer da história. tanto a linguagem de hoje, tanto que ela chama a linguagem de hoje, que ela muda palavras para mais Mas pratalidade. e por que quando a gente vai na igreja católica, assim, na missa, ainda eles não leem? Na Lagoinha eles já leem essa versão da Bíblia? A NVI, é só NVI. E por que a igreja católica não faz isso ainda? Ale, eu não... Mas assim, tá melhorando, viu? não é Porque eles são religião. muito clássicos Porque ainda, nessa... né? tradição. demais. A igreja católica Vaticano, né? é uma religião bem tradicional, Posso né? fazer outra pergunta também? Por favor, se eu puder Que eu- responder. se eu Mas Quando tem vai na aquela coisa. Lagoinha, Quando vai na Lagoinha, não tem o cerimonial que tem uma igreja católica. Não, a igreja católica é um ritual, Isso. né? Que a igreja Sabe evangélica que- não tem O que isso. me né? incomoda, não me incomoda assim também, com todo respeito. Não, a gente tá aqui no bate-papo. O que isso. o que eu sinto é incômodo. Não, Pra mim mas mesmo. tudo O que bem. me Eu também, incomoda Ale, tinha esse incômodo. É a hora o de, ritual. ajoelha. Sim. Eu falo assim, cara... Eu vou te explicar. Você Porque me perguntou... aí eu fiquei Eu também, muitos anos da minha vida, eu não queria ir até a igreja, quer dizer, eu não queria frequentar a missa, Tem. mas eu ia, na época da Mega, um monte de horário de almoço, eu ia na igreja aqui da Paraíso, só que eu ia na hora do almoço, porque não tem nada, aí eu sentava lá e, trocava minha ideia. Mas você sabe que eu vou te contar uma Ajoelhava. história, por Porque exemplo? eu não queria Mas eu ritual, acho que não é uma o falta ritual. de respeito. Por exemplo, né? Que eu falei que domingo, às vezes, eu vou lá no meio-dia na igreja na São José. E eu sento no banquinho, eu acompanho porque a homilia, porque pego Mas você não fica sem graça, assim? Não, uai, não. Não? Porque não é todo mundo mais hoje que ajoelha, levanta. Eu não como a hóstia, por exemplo. Eu não vou na hora da hóstia. Entendeu? E eu vejo que tem um monte de gente também sentado. Eu não fico ajoelhando. Eu tô ali para escutar a pregação do que o padre está falando naquele dia da homilia e tal, e a oração e pronto, entendeu? E eu percebo que não tem mais essa obrigatoriedade, porque ninguém vai te olhar esquisito porque você não ajoelhou naquele momento. Porque tem um monte de gente que não ajoelhou. Porque assim, o que eu vejo... Os mais antigos, eu percebo que senhores, eles fazem... Isso, a galera isso que eu ia mais falar. não, É. Eu acho que não tem mais o essa. pessoal mais novo, É isso. eu acho que vai mais mudado, para uma... A Lagoinha tá trazendo Mais um para uma público jovem. Lagoinha, Sabe por quê, Ale? é crente. É crente. Eu acho que vai mais para uma igreja evangélica, acho que por isso, né? Porque não tem esse ritual. E Isso. sabe por quê? Eu vou te falar. Que você que falou que você me chegou a perguntar isso do ritual. Não tem. Nas igrejas evangélicas, pelo menos a Lagoinha é batista. Existem várias denominações. Não. Dissidências. Perfeita palavra, só não entendi, mas essa daí. Existe a adventista, a da linha pentecostal, a metodista. Eu frequento a Lagoinha Batista. Então, ela é uma, vamos dizer, mais tranquila. Por exemplo, existem igrejas evangélicas muito mais rigorosas, as do coque, né? Com todo respeito. A gente brinca assim, entre a gente, as tia do coque, de saia. Porque, pra mim, eu tinha muito preconceito sobre igrejas evangélicas. Então você vai aprendendo também, né? Do que pode e o que não pode. Exatamente. Nessa Vou chegar frequência. nesse ponto aí. Por quê? Eu sou do interior, minha cidade é minúscula.
a referência que eu tinha de igreja evangélica era garagem de casa e uma gritaria. Então, essa era a referência que eu tinha. Então, eu nunca busquei. Eu falei, gente, é um lugar que eu nunca vou frequentar. É um preconceito, óbvio que é. Porque você nunca sabe até você conhecer. E é o que eu falei, Deus sabe o tempo. E aí eu comecei a ir na Lagoinha aqui, e o que me chamou a atenção? Não foi tudo que aconteceu. Porque antes disso, eu falei que eu já estava nessa busca, eu fui numa outra igreja que chama Pura Fé, no Pacaembu. Não gostou? Não me identifiquei. É, E simples assim, falei, eu tá acho que bom. é isso. Identificação. Na igreja evangélica, antes da palavra, tem louvor. O que é muito forte, é o que me conectou, são os louvores. Eu amo cantar, eu amo louvor. Porque antes você se arde. Por que, Anne, deixa eu tentar explicar, calma, vamos lá, Live. Você sente a presença lá. Na igreja eu frequentei muito, por exemplo, no meio da pandemia eu fui lá no mosteiro de São Bento, assisti uma missa dos monges falado em, como é que chama lá, a língua dos monges? Latim? Não, aquela cantoria Gregoriano? Os cantos gregorianos. Eu sempre buscava, assim, mas eu ia, rezava, orava, mas eu não sentia. Hoje, o que é diferente é o sentir. Ali tem dias que eu me quebranto, que eu choro, que eu me entrego, mas não é de chorar porque eu tô passando uma dificuldade, é de sentir Deus dentro de mim. Bonito. É isso que me levou a ficar e fincar as minhas raízes ali. Porque eu nunca tinha sentido essa presença dentro de uma igreja. Não é a igreja, não é a sua a conexão, religiosidade. Né? Por que a igreja é importante? Não é importante igual... nós somos corpo, alma e espírito, né? Assim como a gente alimenta o corpo, a gente precisa alimentar o espírito. E não é uma vez na semana. Então, a igreja é uma vez na semana. Tudo bem que tem a quarta. Segura aí. A igreja é importante porque é a comunhão. Sozinhos nós não somos ninguém. A gente não evolui nessa vida. A gente só evolui através dos relacionamentos das pessoas. Que são as provações, são as pessoas que vão te ajudar a te levantar, são as que vão te fazer cair, mas que vai te deixar mais forte, certo? Sim. Então, a igreja... nesse momento da minha conversão ali foi super importante porque eu comecei a conhecer pessoas que falam a mesma coisa que eu falo. São pessoas temente a Deus, né? Que querem uma vida diferente, que querem passar por situações diferentes, que querem uma nova... um novo momento de vida. Um novo momento. Mesmo. Então, é isso que se eu puder deixar aqui não é a igreja, não é a religiosidade. É Deus. E Jesus você, e a sua virada de chave. Lá é importante. É importante porque cada vez que eu ia, eu aprendia através da palavra. E outra, não é uma formalidade. A palavra, o jeito que os pastores trazem a palavra. E por que o jovem se identifica? Primeiro que a Lagoinha e algumas igrejas são conhecidas como as famosas igrejas de parede preta. É tudo preto, né? E tem luzes, parece que você tá num show. Você pensa um show no Allianz, só que você tá dentro de uma parede, entre 4 paredes. É um show, e aquilo lá, igual você tá num show, não te vem, assim, às vezes uma música que você gosta? Sensações, é a mesma coisa, sensações. Você tá louvando a Deus, você se entrega. Isso que eu falei, não é todo dia, mas tem dia que você vai lá, que você se quebranta, a presença é tão forte que você não consegue ficar em pé, você se ajoelha. Então, você quer ajoelhar, você ajoelha. Você quer gritar, glória a Deus, você grita. Você tem liberdade. Nós falamos que é uma igreja avivada, porque é onde nós sentimos a presença do Espírito Santo. Não é aquela coisa formalzinha que você não pode fazer. Você quer gritar, você grita. Glória a Deus, Jesus, eu te amo. Você quer ficar quietinha na sua. Lá você expressa o que você está sentindo. É isso que eu me achei. E, assim, outra curiosidade. Tem que nem tem na igreja... Na igreja católica tem o ritual também de tomar hóstia, que nem a Cissa falou. Não toma hóstia. Tem Santa Ceia. Tem, mas não é toda... É uma vez por mês, mais ou menos, tem a Santa Ceia, que é importante, porque é um ritual para lembrarmos do momento, né, que Jesus estava deixando ali com os discípulos, do corpo, o sangue dele. Tem sim. E aí, só voltando, Ale, que você me perguntou sobre as mudanças na minha vida, né? A gente vai falando... E que eu falei que foi tudo tão natural, tão sutil, que, por exemplo, eu estava numa fase antes, né, da minha conversão,
eu vou ser muito honesta, assim, vou me Sim. abrir bastante aqui. Eu estou sendo muito vulnerável. Eu me deixei muito, a Annelive. Eu me afastei muito de mim. Por isso que essa viagem de Ilhabela foi assim, porque ali eu trouxe de volta. Como se a Annelive... Sabe aqueles filminhos que vai Você sai uma pra dar uma cordinha, volta. vai voando? Ela tava assim, ó. Naquela viagem eu enrolei e chamei ela de volta pra cá. Ali eu me tomei novamente. Eu tava me perdendo. Por conta desse relacionamento, eu estava me deixando. Não é culpa Nada. do meu ex-parceiro. Não, é sua Hoje mesmo. eu identifico que eu tinha doenças emocionais, em qual eu projetei no relacionamento e aceitei coisas que não era o que eu queria. Mas por conta de uma carência, por conta de doenças emocionais, Total. você vai aceitando aquilo que não é pra você, não é o que você quer, mas você não tem forças. Porque não, vai dar certo, não é isso. E você entendeu? Parece que rompeu hoje. A sua teimosia te cega. Exatamente. Ô, Anne, e essa fé foi tão grande que você precisava externar ela e foi aí que surgiu o podcast? Ah, não. Não é em relação Não tem nada a ver uma isso. coisa com a outra. Não. Vou chegar no podcast, só finalizar as mudanças. Eu tava falando desse relacionamento que eu me deixei tanto, que eu nunca fui de beber, eu gosto de vinho, mas eu estava numa fase assim, não estava comendo bem. Se eu treinava, se eu não treinava, estava tudo bem. Eu me afastei muito. E você? Cerveja, que eu já não tomava há muitos anos, eu voltei a tomar e tava gostando. Você tá vivendo a vida dele. Eu tava muito Os hábitos dele. Exatamente. Não era Pra ser nada... acolhida, você vivia a isso. vida dele. E é o que eu falo, não é culpa dele. Uhum. Ele é ele, eu aceitei o que não era de mim. Sim. Entendeu? E aí eu falei, gente, mas e o vinho? E a cerveja? E se for tão natural, cerveja hoje eu não consigo. Não é porque o vinho eu tomo. Só que eu tomava vinho, chegava o final de semana, que eu tava sozinha, sem meus filhos, eu ia cozinhar, tomava um vinho, eu tomava muito mais frequente. Hoje não. Não sei, não tem necessidade. Tô sozinha, não tem necessidade. Mas vamos sair para comer uma pizza? Eu tomo. Vou para minha irmã, meu cunhado tem uma vinícola, eu tomo. Lógico. Não tem problema. A igreja mesmo fala, não tem problema você tomar um vinho. O problema é que Os muitos excessos. não têm domínio próprio. E a bebida é uma porta de entrada para muitos males, para tudo. O alcoolismo te leva à droga, te leva à promiscuidade, te leva ao Pra tudo. adultério, a tudo. É uma porta para uma brecha ali para várias vertentes de pecado. Então, eu tenho total domínio próprio. Hoje, eu tomava vinho, assim, às vezes sozinha mesmo. Tomava uma garrafa, ia dormir, entendeu? E outra coisa, quando eu estava nesse relacionamento, se eu estava sozinha, sem ele, sem meus filhos, nossa, era uma angústia, era um Vazio. vazio. Você precisava estar com alguém, fazer alguma coisa. Hoje não, gente. Eu tô sem meus filhos, eu tô assim... Preenchida. Preenchida. Eu sei que eu tenho a melhor companhia da minha vida. Tá ali, sabe? E é isso. Então, as coisas fui tirando, assim, não deixei de beber. Cerveja, eu não consigo. Que era uma coisa que você já não gostava, Não então era foi num dela, né? Eu momento. até gostava, não sei, talvez é isso. O momento te fez gostar. Pode mas não ser, era seu. boa. O momento te fez Não, gostar. me bota uma cervejinha. Vinho eu tomo, mas bem menos também. Não é porque eu não quero tomar, é porque eu tenho falta. Não é? É o que eu falei, o preenchimento é tão grande que nem o vinho, que às vezes parece que preenchia, sabe ali? Até isso. E eu acho maravilhoso. Roupas, por exemplo, academia. Eu sempre fui do esporte, tudo. Hoje me incomoda ir na academia, tirar uma foto, que eu tô com um top que antes eu usava decotado. Me incomoda. Sim. Por Não é quê? porque a igreja te pediu Não é a igreja. para. A igreja é não você. fala nada. É você. É o Espírito Entendo. Santo trabalhando em mim, porque me incomoda. Porque eu sei hoje que O que aquela foto pode significar? pode para uma pessoa que do nada, que meu Instagram hoje tá aberto, pode ver e pode provocar naquela pessoa. Sim. Então eu tenho que tomar cuidado com o outro também. Sim. Eu comecei a ter esse olhar que eu nunca tive. Então as coisas que eu falei, essa metanoia e tudo isso vai acontecendo de uma maneira muito sutil, muito natural. E a tua carência própria foi sanada? Começou a ser... Absurdamente. Nunca, assim...
Não sei te falar como. Não, sei. Eu sei. Hoje é Jesus. Total. Meu companheiro da minha vida, ele tá aqui dentro. Espírito Santo, né? Sim. E é o que eu falei, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, o que se come, o que eu bebo, o que eu visto, roupas, por exemplo, eu nunca, assim, se pegar meu Instagram, meu histórico, eu nunca fui uma mulher de usar roupas muito decotadas, transparentes, nunca. Mas, às vezes, já usava um croppedzinho, alguma... É uma mulher bonita, eu não tem um consigo. corpo bonito. Não tem nada demais, mas não é a igreja que fala, não é a igreja que fala do vinho, sou eu, é o Sim. Espírito Santo trabalhando São em as mim. suas escolhas. As minhas escolhas. E aí você perguntou do Vestida de Fé. Quando que entrou o podcast? Aí nisso tudo é uma intimidade. Aí eu comecei a descobrir que, igual a gente conhece, qualquer pessoa vai conhecer um cara no aplicativo. Conhecer um encontro, 2, você precisa de ter relacionamento, conhecer. E ali eu vi que eu não conhecia Jesus. Jesus, pra mim, morreu na cruz, conheci a história dele, mas eu não sabia quem ele era. E tudo isso, ele vai trabalhando automaticamente na gente, eu fui conhecendo. Eu falei, gente, se eu não falar com ele, se eu não ter um relacionamento todo dia, não é só domingo que eu vou na missa, eu não vou conhecer ele. Então, e aí que eu fui entendendo. E eu acho que isso que a igreja evangélica traz muito, a palavra, a Bíblia, ela foi escrita por Deus, através do Espírito Santo, através de muitos homens, diferentes em várias épocas aí, há 4.000 anos atrás. É a palavra viva de Deus. E tá ali. Muitas respostas que você estava falando, muita coisa, o café com Deus Pai. Então, aí eu falei, não, ou eu entro para fazer a coisa direito ou não entro, Sim. né? Eu falei, tá bom, então eu preciso me encaixar agora uma rotina para ter isso também. Então, eu sempre acordei cedo. Acordava 4 horas para correr, acordava para ir fazer maratona. Eu não vou hoje dedicar esse meu tempo para Deus, que é a coisa mais importante da minha vida, mais que os meus filhos, porque é Ele que dá a vida, que me dá os meus filhos. Então, Deus é minha prioridade hoje. Então, meu relógio toca 4h45, todo dia. Vou para minha cozinha, faço um café, para tomar um cafezinho com Deus Pai. E aí eu faço devocional, né? Leio, grifo, leio a Bíblia, entro em oração. E assim, os dias que eu estou sem os meus filhos, vou para academia umas 7 horas, até ali, esse horário, eu estou em oração, ouvindo louvor, estou na presença. Óbvio, é todo dia? Não, tem dia que você não está com vontade. Tem dia que eu vou dormir mais tarde, eu falo, Senhor, tô aqui, ó, mas vamos lá. Começo a falar, se for com vontade, cochilo. Igual treino. Mas o podcast, você entrevista as pessoas? Você Entrevisto. leva pessoas para conversar, teólogos, todo mundo, pastores? Não, assim, você abre para todas as... Tá super aberto, vou chegar. Aí, essa intimidade, você vai começando a ouvir Deus. A hora que a primeira vez na minha vida, eu nunca imaginava que isso era possível. Não é que é audível, mas que a gente sempre fala, intuição, não sei o que lá. Aí vem a confirmação na palavra, você lê aquilo que ele te sopra aqui, você vai ler a Bíblia, fala, cara, é isso, aqui, entra aqui, tá aqui, sabe assim? Você começa a entender que é Deus falando com você. E aí, o podcast surgiu exatamente nessa intimidade, como eu me entreguei muito também a tudo para ele, eu acho que é isso, a gente vai dando e ele também vai, conforme você tá, né? É a reciprocidade, como qualquer relacionamento. Se você só se dá, né? Tá bom, Deus, daí. Outro dia eu entrevistei uma... porque eu tava falando do negócio do pedir, né? As pessoas só vão a Deus pra pedir. Vai lá, Senhor, eu quero isso, obrigado, protege, dá aquilo, tchau, obrigado, boa noite. Não, é um diálogo, é um tete-a-tete. A gente tem que ficar em silêncio também para ouvir Deus. E assim, não é só ali minha horinha, 1h30 ali, tá bom, levei meus filhos na escola, vou pra academia. Só que na academia, eu tô falando com Deus mentalmente, porque Deus escuta, é espírito para espírito. Sim. Eu não preciso verbalizar. Tem hora que eu verbalize muito. É telepático. É isso. Tô vindo aqui hoje, vindo pra cá, tô ouvindo louvor, já tava em oração pra que ele flua através de mim pra o que ele quisesse falar aqui. Eu tô falando constantemente com ele. Teve gente que achou que você tava doida? Ih, virou crente, tá doida. A chata. Ih, não vou mais falar com essa mulher não. Tá doida, tá crente, tá louca. Ou se tem. Não Só tem? que assim, Deus gente também... que se afasta, né? Tem. Exatamente. E é natural, é uma seleção natural. Exato. Muda os ambientes, muda tudo. Os amigos. Os né? hábitos. Muda. É muito doido. Hoje eu vivo pra Deus, assim, ele é tudo pra mim. Aí o podcast, nesse relacionamento, conforme eu fui ganhando força, a gente foi se conhecendo ali, o papai e eu. Um belo dia, gente, eu acabei de falar pra vocês agora há pouco, eu nunca gostei de fazer vídeo.
Ele falou, é isso. Ele não é que ele fala e eu escuto, mas Sim. foi colocado no meu coração. Por que uma pessoa que nunca gostou de aparecer em vídeo, do nada fala, eu vou Abre fazer a um câmera. podcast? É. Oi? Né? Como assim? E até o nome veio de Deus. Vestida de Fé. Até o nome foi ele que me deu. Muito legal esse nome, gostei. Vestida de fé. E me deu assim, eu abri o... Ele falou pra mim, eu tava indo fazer um curso, falei pra umas amigas. Como é que a gente tá de tempo aqui? Eu sei porque eu faço podcast. Mas vamos que vamos que dá Vamos, tempo vamos. ainda. A gente tem 15 minutos. Vou finalizar aqui no Vestida de Fé. Eu falei, a gente tava indo fazer um curso, eu falei, gente, eu vou gravar um podcast. Deus já tinha falado comigo no meu momento ali com ele. Você não fazia nem ideia de nada, como é que é? Nada, Zero. Lê, nada. Eu tinha feito, acho que gravado Só um ver. podcast. Só de entrevistada. ouvir, né? E fui uma vez, como eu tô aqui como entrevistada, só, não sabia nada. Eu vou gravar um podcast. Porque a gente é mais fácil quando Porque começa a um negócio gente desse, porque é a gente- de Isso. audiovisual. Então você sabe que você precisa de microfone, câmera, parte técnica, né? É. Eu não sou de comunicação, eu não sou nada. Gente, é isso. Outro dia eu ouvi uma frase, é isso. Se Deus aponta, ele paga a conta. Dá Maravilhosa. o passo que ele dá o chão. Dá o chão. E foi exatamente isso. E tem sido assim. Ele foi direcionando. O nome, eu tinha uns dias atrás, eu tinha pesquisado alguma coisa no ChatGPT para um texto que eu queria fazer um post. E ele sugeriu umas hashtags. E aí eu falei para essas minhas amigas que eu ia gravar o podcast, mas assim, do nada. Esse E primeiro nome? piloto, assim. Exatamente. E ela, mas e nome? Eu falei, não sei. Esse curso foram uns 3 dias. Eu sei que no terceiro dia eu chegamos lá, encontramos, falei, gente, vai chamar Vestida de Fé. Meu podcast. Eu falei, nossa, que nome, que não sei o que lá. E aí eu falei, tá bom, mas... Deus, eu preciso de estúdio, então o que eu preciso? Gente, Deus é perfeito, é maravilhoso. Ele foi direcionando cada passo. Eu conheci uma pessoa na igreja, que ele era voluntário da mídia. Sem querer, sem querer não, a Deus colocou ali. Colocou no caminho. Ele tem um estúdio, tinha lá em Santana. E assim, eu acho que também outra coisa, a gente nunca pode esperar, sabe assim, eu vou esperar achar o estúdio, porque Deus colocou dentro do meu coração. Quando ele pôs o nome, o podcast, eu imaginava assim, um cenário na minha cabeça. Ali o rosa, poltronas, eu queria, Deus tinha colocado no meu coração. E podcast, você vê que a maioria é mesa, né? Sim. Tá, então... Vamos lá, achei o estúdio, fechei. E não era muito bem o que eu queria, mas vamos começar. Acho que o que importa é isso. E você que obediência. fazia parte de produção, produzia os convidados, tudo você. Ale, não. Ele. Porque eu falei, tá bom. Um dia eu tive uma DR. Eu falei, Senhor, olha só, eu vou fazer esse podcast, já me deu o nome, o estúdio já tem mais ou menos ali. Faltam 2 coisas. Primeiro, é verba. Porque ter um estudo, né, mensalmente, eu sou autônoma hoje, um mês eu posso, outro mês eu vou ficar, eu vou ter que tirar. A hora que do aperto ali vai ser o podcast que eu vou tirar, e aí esse mês eu não gravo. Falta verba, falta o conteúdo. E aí eu falei, vamos fazer o seguinte, o senhor é meu chefe, eu vou fazer tudo o que você quer, mas você vai me orientando. Inclusive, você vai me falar quem sim, quem não. E tem sido assim. Deus na hora certa, assim, oração, jejum, sabe, entrega, e vem de repente um patrocínio. Mas aparece uma do pessoa céu. e você fala assim, você não quer ir no podcast? Mais ou menos isso. Não. Aí eu vou pesquisando, por exemplo, esse cara desse primeiro estúdio, era um estúdio normal, de mesa. Eu não tava, desde o primeiro... da primeira gravação, eu já tava falando pra ele algumas coisas que não estavam me agradando. E eu tava, assim, na verdade não era nem um estúdio, é o que eu falei, igual aqui, é preto, é lindo, e lá também era, só que não era o que tava dentro do meu coração, e o Espírito Santo vai te incomodando. Olha, uma coisa que eu posso deixar aqui pra todo mundo, quando a gente sabe que as coisas são de Deus ou não, aquilo que tá dentro do teu coração, se é de Deus, te dá paz, te dá conforto. Aquilo que te incomoda, você pode saber que não é ali o teu lugar, não é... Então, assim, eu falava, gente, mas não é aqui. Aquilo incomodava. Não é o estúdio. O estúdio era lindo, mas não era o meu, do jeito que Deus botou no meu coração. É igual um relacionamento. Se você tá com aquilo incômodo no teu coração, gente, aquilo não é o que Deus quer pra você. Não é a pessoa, mas não é o que Deus tem pra você.
E não tinha essa conexão aqui. Aí fiz, acho que 3 gravações ali. Aí eu já tinha falado pra ele, sem ter outro estúdio, que eu falei, ó, esse vai ser o último mês, vou procurar. Isso foi numa sexta-feira. Gravei, falei, mas vou gravar julho, a gente já paguei, já tenho, né, não vou deixar você na mão agora, tal. Fiz julho, paguei, fiz as 2 gravações e procurando. Gente, isso foi na sexta. Na segunda-feira eu abri o Instagram, sabe esses patrocínios? Veio no estúdio, olhei a localização, fui lá conhecer... Me mostrou as coisas. Gente, é o estúdio que eu tô hoje. A hora que eu... Que era o que você queria, que você idealizou. comprar umas coisas, a hora que eu vi, eu falei... Gente, eu chorei, mas eu Que chorei. legal. Eu ajoelhei, chorei, porque eu falei... Deus, era esse. Você Que me trouxe no legal, lugar que eu que queria. legal. Que E legal. veio, assim, o patrocínio na hora certa, sabe? Assim, uma pessoa que eu nem coloco, ela nem quer, assim, não é empresa, não é nada. Eu tenho os parceiros que mandam um café, que mandam uns docinhos pra eu dar pras minhas convidadas. Que legal. E você faz todo dia? Não, são 2 2 vezes. vezes no mês. Duas vezes no por mês. mês. E aí você me perguntou das pessoas, né? E aí eu vejo uma pastora da igreja, que eu tenho intimidade, eu conversei. Agora eu gravei com uma menina nova, assim, mas ela já foi atriz, já fez novela da Record, José do Egito, já foi dançarina do Balé do Faustão. Mas ela sempre foi cristã, sempre esteve na caminhada com Deus, e ela abriu mão de tudo para ministrar hoje, para pregar mesmo o evangelho. Então são esses tipos de histórias que eu quero trazer para inspirar. Já teve uma mãe que eu sigo no Instagram, que o filho dela sofreu um acidente de carro, e ela é uma mulher de extrema fé, e eu queria trazer ela para contar, para inspirar outras pessoas que estão passando. A pastora da Lagoinha Barra Funda, que ela veio falar sobre restauração emocional em casamento, como que ela foi antes do casamento dela, que casamento que ela vive hoje com o pastor. Teve uma que eu vi ela tem um grupo de WhatsApp que ela põe devocional diário. Eu tô nesse grupo, então eu convidei ela sem conhecer. Ela veio do Espírito Santo para gravar o podcast. Que legal. Então, Vai são acontecendo, mulheres de né? fé, são mulheres que vivem, que têm legal. histórias de entrega para Deus, para fé. É Que isso, legal. vestida de fé. E a tua Que família? demais. Tua mãe, teu pai? Que você falou que você não é de uma Infelizmente, eu família não- evangélica, né? Meu pai e minha mãe já não estão mais Ah, aqui, já tá. perdi os 2. Meu pai tem bastante tempo, minha mãe tem uns 3 anos. Aham. E eu tenho 2 irmãs, mas... Mas elas vão pra igreja com você? O que elas acham dessa história? Não, elas moram no interior, mas uma é católica, bem fervorosa, assim, de assiduamente à missa, mas elas estão vivendo, E assim. não tem briga entre família, Não. católico, evangélico? Não, de maneira ótimo, alguma, porque o ótimo. assunto ali é Deus, É não isso. importa a religião. É isso. E a minha outra irmã também, ela tem muita fé em Nossa Senhora, mas ela vai também, mas não é tão mais, acho que a minha outra irmã é mais fervorosa, sabe? Mas Você é mais nova, Anne? eu sou a caçula, E seus filhos vão pra igreja com você? Então, é difícil porque eles são adolescentes, né? Uma fase ali já mais difícil de conduzir. Mas os 2 já foram em momentos, cada um foi em um momento comigo, assim, diferente. Mas eu creio, eu acredito, assim, mães de joelho para filhos em pé, né? Com muita oração, muito joelho, eu tenho certeza que Deus vai preparar o momento. Eu não sei quando vai ser, não tenho isso. pressa, não É vou isso. forçar. Eu acho que o maior exemplo sou eu. Eles têm visto, né? Meu filho esses dias falou, não sei o que ele falou assim, eu tenho orgulho de ver minha mãe falando de Deus, uma coisa assim, sabe? E então acho que a fé vem pelo exemplo também, né? O modelo, tudo que eu tenho vivido, eles têm participado. E eles sabem hoje que o domingo de manhã, né? Não existe mais Fórmula 1 na minha vida. Acompanho, vejo como é que tá o Hamilton ali, mas é Deus. É Deus. A missa a missa, o culto. E meus filhos também já sabem, quando eu tô com eles, final de semana, o horário ali que eu vou, eu chego, a gente almoça. E assim, a minha entrega foi tão grande que eu já sirvo na igreja, sou voluntária do Ministério da Intercessão. Eu me doei, verdadeiramente, assim, para ele. Eu acho muito lindo. Que história, hein, Cicinha? Eu adoro, porque eu acho que falar de Deus é sempre... Não traz uma paz? Traz, é verdade. Né? Eu acho que cada vez mais a gente vem com tanta coisa acontecendo nesse nosso mundo, é guerra, é tragédia natural, e aí você fica olhando tudo aquilo, você fala, peraí, tem alguma coisa que emana em cima de Qual que é o tudo. plano disso, né? Qual que é o plano? E eu percebo realmente que as pessoas elas estão buscando mais a Deus. Antigamente, teve uma época, não sei se vocês lembram disso, que falar de Deus era meio cafona. Exato. Era uma coisa de beata. Ih, tu vai vir com esse papinho de beato pra cima de mim? Hoje, falar de Deus
é legal. Eu senti isso no começo, eu não postava que eu tava indo na igreja, eu não postava, eu senti uma resistência. Falei, quer saber? Quem me dá tudo é Deus, tô nem aí. Quem quer parar de me seguir, para. Isso. É isso. Hoje eu não tô nem aí, eu quero é falar dele. E eu sei, gente, que tem muita gente que me manda mensagem, fala, Anny, teus podcasts estão sendo transformador pra mim. Às vezes eu não leio a Bíblia, mas eu vejo, eu printo o teu devocional lá com a Fé com Deus Pai. Fora o tanto de gente que mandava, que livro é? Que Bíblia que é? Eu falei, gente, se eu fosse, eu devia ter uma parceria. Continue. Eu vou procurar ela. Continue falando. Café com Deus Passa Pai. teu podcast, teu arroba, teu tudo aí pra galera te seguir também. De repente vocês conversam pela internet também online. O Instagram do Vestida de Fé é @Vestida de Fé oficial, tudo junto. Tá. E no YouTube é só colocar Vestida de Fé. E nós estamos também no Spotify, Vestida de Fé. É só colocar todos os Spotify e YouTube? Spotify e YouTube. Legal, E o Instagram, que eu coloco os cortes. Legal. É isso. Eita, hein? Adorei, Anny. Que Venha mais falar, né? legal, sobre isso, sobre esse assunto. É muito gostoso. E a gente vai marcar, então, um compromissozinho, né? Vamos lá, Lagoinha? Tô dentro, hein? Ó, Vamos, quero vamos tua ajuda. marcar. Precisamos, Ele depois já fez desse as papo. contas. Vamos 11 marcar. horas, deixa eu ver qual é. Já vai Catito? começar assim, né? Deixa eu ver se tem Fórmula 1, se tem. É isso. Pegar um que Ou tem é o que eu falo. à noite. Mas a hora certa chega. A hora certa chega. A hora Mas pra certa conhecer, chega. E quando acho legal. chega, é o que eu falo, você... Pra mim não tem coisa melhor hoje. É o que eu falei, pra mim que é a coisa mais gostosa. Tomar um café, tá em amigo, falar de Deus. É isso aí. Falo de outras coisas. Eu seleciono muito bem os ambientes que eu estarei, que eu vou hoje. Mas também frequento, vou em aniversário. Esses dias uma amiga minha me convidou. Eu não sabia a menor ideia o que era. Eu falei, Cris, era um sábado à tarde, eu vou porque é teu aniversário. Me chega lá um pagodão, eu não gosto disso. Eu me sinto incomodada. Sim. E tá tudo bem. Mas fui, tirei uma fotinha, dei um beijo, fiquei meio ali conversando. Não é o que eu gosto, eu nunca fui de ficar frequentando barzinho, essas coisas. Eu sou uma pessoa, eu gosto de dormir cedo, sempre gostei de treinar, então... E não parei de treinar por conta disso. Vou pra academia. Pelo contrário, a gente tem que cuidar do corpo, porque o corpo é templo do Espírito Santo, né? Acho que a gente vai adequando, né? As coisas que Vai. nos fazem bem, né? É, E assim que tem é. que ser. E sabe o que te faz bem? Estar coladinho aqui com a gente, né, Lê? Isso. Então vamos repetir? Spotify. Spotify, YouTube, canal Alphaville 526, Claro TV para toda a região de Alphaville, podcast no ar todo dia às 20 horas. Todo dia, gente, um papo gostoso. Sabe que me deu até um sono aqui? Me deu até um Uma relax. paz, né? Eu também. Não, sério, dá verdade. mesmo. Mas De dá verdade mesmo. Transborda, né? Quando a gente fala de Deus, transborda paz. É isso. Então, isso. Cicinha, não esquece o atestado, tá? Semana que vem eu vou trazer pra eles a Você texto. tem que falar pra ele. Ele não conseguia ler a Bíblia na época dele, porque era em latim, né? Exato. Ele fazia latim. Meus amores, fiquem com Deus, que Deus abençoe. A gente se Amém. vê semana que vem, tá bom? Amém, amém. Fique com Deus. Anny, obrigada, meu amor. Obrigado, Anny. obrigada, Venha Obrigado, sempre, viu? tá bom? Sua história é linda. Beijo, beijo, beijo. Obrigada. Tchau, Catito. Tchau, minha gente. Tchau.